Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Escalada Cast. Eu tô com um aluno e mentorado, o Thiago. E nesse episódio, cara, vai ser um papo um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Só que no mesmo ambiente aqui de Mercado Livre, de vendas online. Que é o seguinte, esse cara, ele vive de Mercado Livre hoje. É a principal e única... Deve ter mais fonte de renda, não sei, mas é a principal dele. Ele vende isso aqui, cara. Ele vende carta de Pokémon, né? E ele vai explicar aqui pra vocês, a gente vai trocar uma ideia. Ele foi aluno meu, depois foi mentorado no começo desse ano aqui. Hoje, né, vive vendendo esse produto. Não é produtinho chinês, não é tranqueiraiada. Ele escolheu cartinha de Pokémon. Falar até a verdade. Eu já tentei vender, já tentei procurar, não vi, né, muito preço. Eu sei que vende muito bem, mas ele ganha dinheiro, o cara sabe fazer o bagulho, tá? E é o seguinte, pessoal, a gente vai começar esse papo aqui agora. E, Thiagão, primeiro, bem-vindo aí ao nosso episódio aqui do Escalada Cast. Conta pra gente, fala um pouquinho do antes, tá? Antes do Mercado Livre, o que o Thiago fazia? Você falou do mercado financeiro, conta aí um pouquinho dessa história. O que você trabalhou, como que despertou o desejo do Mercado Livre também? Beleza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. Então, na verdade, para falar da minha história, tem que começar bem no comecinho mesmo. Eu tenho um sangue empreendedor, assim, que nasceu ali junto comigo, praticamente. Com 4 anos de idade, eu comecei a vender desenho na porta da igreja, onde meus pais me levavam, para fazer um dinheirinho ali. Vendia por R$1, as pessoas compravam porque achavam fofo a criança ali, vendendo desenho e tal. Com 12 anos de idade, eu aprendi a fazer sabonete artesanal com uma tia-avó minha, que me ensinou porque era o hobby dela. Mas aí eu peguei e falei, opa, sabonete artesanal pode vender e tal, vou começar a vender isso aqui. Aí eu ia na distribuidora lá de glicerina, de umas coisinhas lá, eu fazia em casa, aprendi, comecei a curtir fazer isso daí, depois ia de porta em porta no bairro vendendo, vendia para familiar e tudo mais. Mas teve um incentivo dos seus pais ali para empreender ou... assim, meus pais nunca me deram mesada, nunca deram nada, mas quando eu pedia alguma coisinha assim, tipo um dinheiro pra fazer alguma coisa, tipo, tranquilo. Meus pais, felizmente, eram, assim, classe média alta, assim, normal, e podiam bancar algumas coisas. Normal não, negócio. Assim, não digo assim, não eram ricos, né, e tal, mas, brincando. tipo, conseguiam bancar ali. Não, mas então, peraí, você já é um cara meio, né, um capitalista de mão cheia, porque 4 anos já tava lá querendo ganhar. Eu comecei muito cedo. Mesada. Não tinha essa de mesada, eu vendia, e eu lembro que eu tinha, tipo assim, 10 anos de idade, eu lembro que eu tinha uma carteirinha com minhas notinhas de 50 ali, que eu ia juntando, eu não gastava. E aí, tipo, se eu precisava de alguma coisa assim, tipo, comecei a gostar das cartinhas de Pokémon, por exemplo, com, tipo, uns 6 anos de idade. E comecei ali com 6 e virou febre, continuei, né, e tal. E isso meus pais sempre bancaram, né? Então eu tinha minhas coisas que meus pais compravam, mas eu tinha o meu dinheirinho que eu ia guardando e tudo mais. Então quando eu tava com 12 anos de idade, eu tinha um dinheirinho que eu fui lá e comprei glicerina, as coisas, os materiais para começar a fabricar o sabonete, e comecei a rodar esse dinheiro, comecei a fazer um pouquinho mais de dinheiro. Você vendia onde aí? Na igreja também? Não, assim, eu ia de porta em porta ali na rua, no bairro, vendia para familiar e tal, porque aí eu saí um pouco daquele negócio, tipo, é um desenho fofinho que eu vou ajudar uma criança aqui porque é legal, a ideia da criança querendo vender coisa, e eu fui para um produto útil de fato, que as pessoas queriam comprar. Eu fazia um sabonete artesanal, ficava bom mesmo, cheiroso, fazia com chocolate de verdade, com maracujá de verdade, fazia aqueles sabonetes artesanais gostosos, e as pessoas compravam. E tinha um valor agregado alto até, né? Por ser um produto manual. Chocolate, mano? Cara, você pega chocolate de verdade mesmo. Aí você esfrega no corpo? Não, você pega o chocolate, você põe na massa da glicerina, tudo mais. Depois que vira depois sabonete. Pode usar, pode. Ele tem propriedades boas. Eu pensei que era só uma essência. Ele hidrata, ele é bacana. Usar chocolate tem propriedades interessantes. Enfim, conhecimentos que eu guardo desde 2012, mas que não uso mais há 10 anos que eu não faço mais isso, mas coisa que fica na cabeça. Acho que um pouco do espírito empreendedor é isso, ter um pouco dessa questão de conhecimentos múltiplos, né, de várias áreas, se interessar um pouco, ser muito curioso por tudo, né. Então, eu vi uma oportunidade ali, eu abracei. E aí, eu jogava as cartinhas de Pokémon, comecei bem cedo a jogar, comecei a jogar profissionalmente, cheguei até a ter patrocínio de loja na época, de time e tudo mais. Fui semifinalista do Nacional de 2015, tudo, jogava pra caramba isso daí. E eu gastava uma grana com as cartas, né? Chegou um ponto com 14 anos de idade, meu pai falou, não, pera, você vende seu sabonete, você faz seu dinheirinho aí, você se vira agora pra comprar as cartas, né? Porque eu já tô gastando uma grana com carta aqui pra você já é adolescente, agora você se vira. E aí eu parei pra pensar, né, cara, como que
se eu tô gastando uma grana, tem gente vendendo pra mim esse negócio. Como que eu faço pra me tornar esse cara? Então isso já com 14 anos de idade. E isso foi uma sementinha que plantou ali. Eu comecei a trabalhar na época com as cartas de Pokémon, mas sem ter empresa nem nada, até porque eu tinha 14 anos de idade, não podia nem ter um MEI, por exemplo. Mas comecei a comprar de um, vender aqui, negociar ali. E isso foi o começo do Pokémon. Aí por um tempo eu parei com isso e fui estudar pra caramba. Meu pai falou, tipo, ó, dá uma pausa aqui no Pokémon, tanto nas vendas como no jogo, porque você precisa estudar pra faculdade. Eu estudava num colégio bom, sempre fui esforçado, era entre os melhores da turma, sempre fui muito estudioso. Mas aí meu pai pegou e falou assim, até porque ele, né, tem uma carreira brilhante. Meu pai é excepcional, fez engenharia na USP e tudo mais, passou em primeiro lugar no Mackenzie, engenharia na época e tudo mais. Então o cara sempre foi muito brilhante nas exatas e como ele fez carreira também depois de se formar na USP, na indústria, virou CEO e tudo mais. E ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, tipo de engenheiro júnior entrando na empresa até CEO na mesma empresa. Então, perfil extremamente tradicional, né? Estudou, Sim. fez, Seguiu carreira, né? passou na faculdade, na melhor, seguiu a carreira na mesma empresa, 30 anos de empresa. Então, hoje em dia, mesmo que a pessoa não vai empreender, hoje em dia existe uma rotatividade muito grande entre empresas, né? As pessoas ficam migrando para o Até porque o pessoal não tem mais paciência que tinha no passado. E antigamente né? o pessoal ficava naquela empresa e pensava em carreira, em progressão, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Então, a cabeça dele bem mais conservadora, e não tem problema nenhum nisso, na verdade, né? Pediu para que eu estudasse mesmo, para me esforçar lá e parar um pouco com o Pokémon. Então, eu fiz isso, obedeci. Fiz, passei em engenharia na USP também, passei em economia na FUVEST e pelo SISU eu consegui uma das 5 vagas que tinha pelo SISU para engenharia. Aí eu, beleza, né? De ampla concorrência, né? Porque a maioria do SISU é para cotas hoje em dia. Então eu consegui uma das 5 que era para ampla concorrência. Aí eu fiquei naquela dúvida, economia ou engenharia. Aí como era só 5 vagas, pesou aquilo, né? Nossa, eu consegui, meu pai é engenheiro, fui para engenharia. Não tinha nada a ver comigo, né? Não era desse perfil. Até pensava, curto muito carro, sou apaixonado por carro. Então eu pensava, vou trabalhar como engenheiro e eu vou para setor automobilístico e tal, vai ser da hora. Seu pai tinha essa ideia de você seguir a mesma carreira que ele? Não, meu pai não é do setor automobilístico. Ele, tipo, nunca me forçou a nada. Não, digo a engenharia, porque isso daí é muito comum em família de médicos, né? Famílias tradicionais de médicos, de engenheiros. Meu pai só queria que eu estudasse, que eu, tipo, ele sempre prezou para que eu tivesse a minha segurança financeira, sempre desejou meu bem, só isso, né? Então, não é que ele dissesse, você não pode empreender, só porque é o caminho que ele enxergava para que eu tivesse uma estabilidade, que eu pudesse ter uma família no futuro, né? Se preocupando normal assim, com o filho dele, é que eu estudasse. Ele enxergou isso porque ele veio de escola pública, os pais dele não tinham grana, então o estudo libertou ele, vamos dizer assim, financeiramente. E por mais que ele não tenha empreendido, não tenha feito milhões vendendo produto igual, né, o pessoal agora tipo empreendendo, ele fez a carreira dele, né, de uma forma tradicional e conseguiu, né, uma renda que a família dele até então não tinha. Então ele enxergava isso como o caminho, né? Claro que agora quando eu for criar filho, eu não vou dar essa opção como a única opção, né? Eu vou poder falar, olha, tem um outro caminho empreendendo que, na verdade, pode acabar sendo até melhor. Depende, né? Mas a questão é não forçar a pessoa a nada, né? E meu pai nunca fez isso. Então, na verdade, era uma coisa no meu coração, porque eu sempre cheguei meu pai como referência. Então, eu cresci com esse sangue empreendedor, mas o meu absoluto, assim, tipo, ícone na vida, assim, a pessoa que eu falava assim, cara, esse cara é foda, era meu próprio pai. Tipo assim, meu pai sempre foi um pai presente, por mais que ele fosse CEO de uma empresa, nunca deixou de estar lá comigo. Tempo de qualidade, chegava, acordava super cedo antes dele ir pro trabalho, me acordava, a gente tomava café da manhã junto, assistindo desenho animado, quando eu era moleque, assim, assistia, e ele ia trabalhar, eu ia pra escola e tudo mais. Quando ele chegava do trabalho umas 7 da noite, ele chegava, a gente também brincava. Ele não sabia nada de Pokémon, começou a aprender pra jogar comigo quando eu era moleque. A gente jogava, tipo assim, lembro até hoje, no tapete de casa, assim, a gente montava as cartinhas lá e ficava jogando. E ele aprendeu mesmo, sabia jogar o jogo. Sim. Não era tipo aquele pai que, tipo, legal, filhão, vai lá. Não, ele sentava lá, jogava. A gente pensava nas estratégias pra montar os baralhos. Então, sempre foi muito presente e bem sucedido. Então, meu pai, pra mim, era a minha referência. Então, quando eu passei em engenharia, e aí, tipo... Tinha passado economia também, que era mais a minha cara, mas eu falei, puta, engenharia é da hora, meu pai fez e tal, eu acho que eu vou por esse caminho, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a fazer as primeiras matérias, conversar com os veteranos e tudo mais, falei, puta, não é isso, cara. E aí eu via que, tipo, na época, tava bombando, tipo, isso foi, tipo, antes da pandemia, né? Eu entrei na faculdade em 2018, né? Mas nessa época começou a bombar coisa de mercado financeiro, todo mundo falava disso, né? E... influenciador direto falando de investimentos e eu me interessei pelo assunto, né? Você tem uma certa
característica em comum com o empreendedor quando você fala de investimento, que é uma questão de você mesmo, né? Aplicar o seu capital e ter retorno. Multiplicação de patrimônio. Multiplicação de patrimônio. Então isso começou a ser interessante para mim, comecei a procurar sobre isso e comecei a pensar em trabalhar no mercado financeiro. E aí eu falava, tá, engenheiro trabalha no mercado financeiro tranquilamente. Sabia que, tipo, vários veteranos lá iam trabalhar no mercado financeiro. Eu falava, não, o cara passa 5 anos estudando matéria de engenharia pesada, um monte de matéria de física, de, mecânica, tal, um monte de coisa pesada, tipo, matérias dificílimas e depois não vai aplicar nada disso no trabalho, né? E aí talvez no máximo a questão do raciocínio lógico, de cálculo, mas até pouco, é mais o raciocínio lógico mesmo, né? Falei, cara, não faz sentido você se ferrar aqui por 5 anos, sendo que uma faculdade de economia ou de administração você faz em 4. Então, tipo, se eu largar agora, eu perco esse ano, mas na verdade vou me formar no mesmo tempo que eu me formaria, só que sem ficar fazendo um monte de matéria inútil que não vou usar pra nada depois. Aí eu falei, pô, acho que eu vou trocar. Só que eu ia ter que prestar FUVEST de novo. E nessa época eu falei, caramba, cara, será que é isso? Tava batendo aquela baita dúvida, né, do estudante, de tipo, putz, o que eu vou fazer da minha vida, né? E se não for isso? Aí eu comecei a conversar com alguns amigos que eu tinha feito dentro da USP lá, e amigos lá da FEA também, e falei, cara, será que é economia mesmo? Trocando uma ideia, eles falaram, olha, economia é um curso bem teórico, talvez você não goste do curso em si, tipo, a profissão depois você vai gostar, mas o curso é muito teórico, você tem uma pegada mais empreendedora, mais jovial, mais, tipo, de risco, de não sei o quê. A administração é um curso mais bacana, talvez, para esse sentido. Trabalha mais com projetos, em vez de só prova, você vai ter um negócio mais dinâmico, tem laboratórios, assim, tipo, que oferecem essa oportunidade de fazer uns projetos de empreendedorismo embrionário lá dentro e tudo mais. Eu falei, cara, acho que é mais minha pegada mesmo. Eu tinha um pouco de preconceito, porque o pessoal falava, ADM é a faculdade de quem não sabe o que quer fazer da vida. E aí eu fui realmente atrás de entender como era a grade e tudo mais pra falar, pô, não, eu quero fazer administração, não é porque eu não sei o que eu quero fazer. E aí eu prestei de novo. Mas 95% é porque não sabe o que quer fazer. É mesmo. Não, com certeza. E assim, pô... Assim como a educação física. Não, e ADM é o curso que mais tem aluno hoje em dia. Então, realmente, é um curso muito banalizado. Mas uma coisa é você fazer ADM na faculdade lá da esquina, sim, uma outra é fazer na esquina, USP, fazer numa GV, num INSPER, entendeu? Exatamente. No top 3 ali, você tá bem servido. Você vai aprender de verdade. A questão é que a maioria aí, pô, sai com que base, né? Então, beleza, prestei FUVEST de novo, fiz ali 6 meses de cursinho só pra relembrar umas matérias, mas, pô, fiz. Tá? Primeira vez que eu ralei para estudar no mercado, para passar na faculdade, eu ralei para valer. 3 anos de ensino médio ali, de muito estudo, eu já estudava pra caramba antes também, eu era estudioso. Então, tipo, pô, ralei pra caramba. Na segunda vez, como eu já tinha feito cálculo na faculdade, não sei o quê, cheguei pras matérias de ensino médio com um pouco de soberba. Do tipo, pô, não vou ficar estudando de novo. Deixava os professores do cursinho lá falando, porque eu nunca tinha feito cursinho, né? Até tinha um pouco de preconceito na época, bobeira minha, né? Mas tinha preconceito com quem fazia cursinho, que era tipo, não passou, né? Agora vai ter que estudar, né? Mas nem todos tiveram a condição que eu tive de estudar no ensino médio, tanto que eu estudei, né? Óbvio, teve gente que teve que trabalhar no ensino médio junto com os estudos, eu não. Então, realmente, hoje em dia, eu enxergo a capacidade intelectual de cada um é diferente também, né? Também. Você já fez teste de QI já? Você e seu pai? Seu pai deve ter uns 160 Nossa, ali. meu pai deve ser um Einstein, cara. É impressionante a capacidade dele. Eu acho que a minha maior qualidade é o esforço, sabe? Tipo, não acho que eu devo ser abaixo da média. Nunca fiz teste de QI. Já fiz vários testes de lógica, principalmente quando depois... Abaixo da média, com certeza não. A média do brasileiro é 83, é muito baixo. é muito baixo. Um animal, velho. Não dá. A média do brasileiro é muito baixa. Mas acho que o esforço acima até da inteligência é uma coisa que eu até costumo falar bastante, porque desde pequeno sempre fui muito esforçado, seja empreendendo, seja estudando, né? Sempre estudei pra valer. Fazia vários avançados de astronomia, de matemática, de física. Gostava pra caramba, fiz um monte de Olimpíada. Legal. Então, tipo assim, no ensino médio eu fui ouro brasileiro de astronomia, ouro de geografia. Várias Olimpíadas nacionais eu consegui ouro. Não só na área das exatas, né? Meu pai, ele... Geografia também? Meu pai tinha um perfil muito mais engenheiro mesmo, né? Tipo, raiz, assim. Tipo, muito bom de exatas, mas, pô, muito ruim de redação, muito ruim das outras coisas. Eu não, eu tinha um perfil mais equilibrado. Eu gosto muito de geopolítica, de olhar mapa, de ficar, tipo, sei, tipo, praticamente procurar qualquer país no mapa, assim. Pode falar o mais esquisito, eu gosto de ficar olhando, eu sei achar. Botsuana. Botsuana fica onde? Botsuana fica na África. Creio que seja na... Eswatini. Suazilândia. Suazilândia? Oceania? Não, é tudo na África na também. África também? Não lembro. Me pegou. Aí, ó. Que país que fica embaixo do Afeganistão? Afeganistão? É o Irã? Não, Paquistão.
Não, eu tô brincando, porque você falou... Aí tu me quebrou. Não, eu também gosto. Falei que eu gosto e aí você me ferrou. É porque eu também, eu conheço todas as bandeiras do mundo e todos os países do mundo, né? Pô, aí tu é mais viciado que eu. Não, Mas é só uma loucura, é só, tipo... Só... Não, minha pegada é mais, tipo, de entender a geopolítica, de entender os conflitos, as paradas assim, tipo, eu gosto pra caramba. Oriente Médio. Mas aí na localização exata você me pegou pra caramba, agora ficou feio pra mim. Não, você acertou, pô, Botsuana. Tem gente que nem conhece. Não, sim. Mas, enfim, aí a questão, assim, tipo, sempre gostei, sempre estudei, tipo, assim, astronomia é um negócio que você nem tem no ensino médio, geralmente. Meu colégio tinha um avançado lá pra quem queria fazer à tarde, então fiz umas provas de astronomia e astrofísica lá, e tinha as etapas, acabei conseguindo uma medalha de ouro, consegui várias de bronze, aí, tipo, acho que no meu último ano de ensino médio, ou no penúltimo, não lembro agora, finalmente veio a de ouro, que eu queria muito. E aí sempre gostei pra caramba, cara, só que aí, tipo... Chegou numa fase, né, tipo, de prestar vestibular de novo, aquela coisa, e aí caiu por terra esse orgulho, né? Falar, não, tô aqui no cursinho, né? Tipo, achava que era, tipo, coisa de quem não tinha passado, isso aqui, tive que fazer. Aí não dei tanta bola assim, e depois passei na FUVEST de novo, sem dar muita bola. Mas passei mais embaixo lá na lista, né? Deu até aquele medo de não passar. Passei na primeira chamada, tudo, mas passei mais embaixo. O ponto é que depois eu gostei pra caramba do curso de administração, não era aquela coisa de, DM é curso qualquer. Sim. Cara, aprendi muita coisa, assim, tipo, de marketing, mas principalmente de contabilidade que eu uso até hoje. Tipo assim, o curso de ADM, ele divide em várias áreas do conhecimento ali do que você vai precisar para administrar uma empresa. Mas a principal delas, cara, até para o mercado financeiro foi muito útil, é a contabilidade. Então, você saber analisar um balanço, DRE, fluxo de caixa... Isso para o empreendedorismo é fundamental. Fantástico. Não adianta você falar assim, não, eu tenho uma contabilidade. Tá, uma contabilidade faz o quê? Emite sua guia de imposto? Não, só isso. Agora, para você entender sua empresa, entender como você aumenta sua margem de lucro, onde que tá puxando, onde que tá, né, complicado. Não, um regime de caixa, um regime de competência. Você vê, tem gente que nem sabe o que é isso. Não, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é margem de contribuição, lucro bruto e líquido. Eu vou te falar, entendeu? tem gente ganhando bastante dinheiro que não sabe o que é isso. Assim, então, tipo assim, eu costumo até brincar que a concorrência às vezes é meio baixa. Quando você pensa é muito. Não, mas assim, mesmo, digo assim, mesmo dentro de quem já vende no Mercado Livre, de quem já tá trabalhando com isso e, tipo, bem. Mas mesmo assim, você olha até hoje tem amadorismo pra caramba. Mas sabe o que é, cara? Eu vejo assim, nessa área do empreendedorismo, é legal, porque a administração, ela dá uma visão, igual você falou, da INSPER e tal, é um outro patamar, né? Exato. A GV. Sim. Eu gosto até da Link, não sei se você conhece o Álvaro. Ele era da GV, professor da GV também, ele fundou a dele, a Link, voltado para empresário. E aí ele leva um monte de cara gabaritado lá, né? Pô, o CEO do Google, né, do Brasil, aí leva o cara lá. Ele tem, é bem legal. É para concorrer com a INSPER. Tanto é que no Google, né, nas tags, na keyword ali do Google... Ele usa... Não, ele não. A INSPER comprou o nome Link. Quando alguém digita Link, aparece aí. Aí ele até expôs isso na internet há uns anos atrás. Ele falou, pô, é bom que eu me tornei referência para isso. Medo, né? Você vê que os caras... E é bem legal, porque traz essa visão, e é o que você falou, é muito experimental. Eles fazem muita laboratório, né? No sentido de, pô, vamos simular a criação de uma empresa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu gostei disso quando eu fui visitar o INSPER, que eu fiz vestibular lá. Eu passei no top 5 do INSPER, mas aí eu fiquei tipo, puta, os caras não vão me dar bolsa. Acho que a bolsa era pros 3 primeiros, que eu passei em quinto. Aí os caras falaram que não ia dar bolsa, eu falei, não, passei na USP é de graça, pô. Aí também... E é USP, né, pô? E é USP, pô. Tudo bem, o INSPER tinha uma modernidade que talvez a USP não tivesse. Falando de negócio, o INSPER é mais, né... Então, eu até achava isso também, mas eu fiz a USP e, tipo assim, o pessoal fala, a USP é antigo, antiquado, o que você aprende lá não serve hoje. Cara, vou te falar que eu tive aula com uns caras fenomenais, tive aula com empresário, tive aula com ex-ministro da Fazenda, tudo, os caras, mano, gabaritado. Claro que um ex-ministro que tem 80 anos, ele tem um perfil bem mais tradicional, não sei o que, então, realmente não é um cara o Haddad atual. Mesmo dava aula na USP, né? Mas aí... Enfim, né? Não vou entrar em linha política. Sim. Não sei. Zé Ruela. Mas assim, até o Fernando Henrique Cardoso, tem um monte de gente que... Exato. Então, tipo assim, você tem uns caras lá dentro muito gabaritados e você tem uns caras também de mercado. Isso que eu achei interessante, porque eu achei que talvez na USP eu não fosse ter uns caras de mercado, mas tinham. Pô, um cara lá, o professor que me deu umas aulas de uma parte mais de matemática raiz, assim, não era cálculo, mas era uma matemática financeira. Pô, o cara tem uma puta startup e tal, não vou nem mencionar o nome aqui e tal, mas o cara tem uma startup dentro do mercado financeiro que fornece serviço para empresas do mercado financeiro, com gráficos, fornecendo dados, e, pô, o cara é milionário, professor da USP por esporte.
porque ele gosta, entendeu? Não porque precisa trabalhar lá. E foi, pô, uma mentalidade muito diferente, né? Tipo, você pegar e falar, ah, não, na USP é retrógrado. Não é. Tive uma formação muito boa. Inclusive, a USP hoje em dia oferece, olha o que eu fiz. Eu estava até te contando antes aqui do podcast, mas quando eu fui sair daquela questão, né, de trabalhar para os outros e querer empreender, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fundar uma empresa. Só que essa empresa, quem me ajudou a fundar foi a USP. Porque na hora de fazer o meu TCC, eu não precisava fazer um TCC tradicional. Eu podia fazer um TCC tradicional, um de consultoria para uma outra empresa, alguma coisa assim. E eu podia fazer um TCC empreendedor, onde eu ia apresentar um projeto de empresa e se eu quisesse depois eu poderia abrir a empresa. Eu fiz isso, né? Legal. Então, a USP me deu essas oportunidades de empreender. Foi bem bacana. E até continuando a história, né? Então, eu entrei na USP, me dediquei lá dentro. Chegou uma época, assim, depois de 2 anos de USP, que eu tive a oportunidade, né, de fazer um intercâmbio. Mas aí foi bem onde bateu a pandemia, então ferrou. Eu tinha uma das melhores notas, aí tipo lá na USP é por nota que você consegue escolher. Então tem vaga para todo mundo lá dentro da Faculdade de Economia e Administração para ir fazer um intercâmbio. A questão é qual faculdade você vai conseguir fazer, porque lá fora do Brasil também tem um monte de faculdade, mais ou menos, né? Então eu consegui felizmente escolher uma que era muito top, que era a ESSEC Business School lá na França, é uma das melhores do mundo para mestrado, para especialização em finanças e tudo mais. Acho que, se não me engano, é a segunda melhor do mundo numa dessas áreas. Só que aí tava na pandemia. Aí eu fiz tudo online, acabei fazendo, mas fiz online. E aí abriu uma oportunidade. Que, de novo, eu falo aquela parte do esforço que eu tava falando, que é até mais do que a inteligência. Eles estavam com essa oportunidade de fazer online. Falei, pô, tem uma vantagem, porque tem o fuso horário de lá, que aí a aula começa de madrugada. Normalmente, eu estaria lá no intercâmbio, teria que trancar a faculdade daqui, fazer as matérias de lá e depois voltar para concluir o curso aqui. E eu levaria 6 meses a mais. Você fez as duas coisas. Eu teria que fazer em 6 meses a mais. Aí eu falei, beleza, vou fazer a faculdade de madrugada, eu acordo. Aí eu, tipo, vou acordar às 3 da manhã, fazer a faculdade, até às 7, 7h30 começa a outra e bora, vou fazer. E como eu tava com isso tudo rolando, eu tava mandando bem na faculdade e consegui esse intercâmbio, eu comecei a aplicar também para estágio. Eu apliquei para o mercado financeiro, para a área de M&A, que é uma das de maior prestígio no mercado financeiro, parte de investment banking, fazer fusões e aquisições de empresas, paga bem pra caramba, tudo mais. E aí aquilo brilhava os olhos, falei, queria começar no mercado financeiro e acho que é aqui que eu vou começar, onde é o melhor. E fui, prestei para vários lugares e tal. E eu passei numa boutique lá de M&A, uma bem bacana, assim. Comecei a trabalhar lá. E aí você fala, pô, mas você tava fazendo 2 faculdades e entrou no estágio? Sim, eu vi essa loucura, né? Tipo, acabou que não foi exatamente concomitante, porque a faculdade francesa começou um pouco mais cedo, tipo, começou em fevereiro, aí a USP começou em março, alguma coisa assim, porque a pandemia deu uma atrasada nas coisas. Então, a faculdade francesa acabou 1 mês antes da USP, então deu aquele respiro, tipo, de não estar o semestre inteiro fazendo todas as coisas, mas eu consegui esse estágio lá para abril, e aí, tipo assim, abril de 2000 e... Isso foi em 2021. Abril de 2021. Eu tava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, tipo assim... tava aqui no trabalho, com a aula ligada aqui no fone, mas trabalhando, entendeu? Trabalhando de home office, assistindo uma aula ali mais ou menos e assistindo faculdade à noite. Eu lembro que nessa época... Eu tinha também aula, como eu tinha que trabalhar, eu acabava pegando umas aulas da FEA, da USP, né? À noite, das 7h30 até as 11 lá e tal. Então eu lembro que eu acordava às 3 da manhã e eu ia dormir tipo meia-noite, acordava às 3 da manhã de novo e fiquei nesse ritmo por um pouco de tempo ali. Uns 2, 3 meses até que acabou a faculdade de francês, já melhorou muito que eu não tinha que acordar mais às 3 da manhã. Mas assim, ralei pra caramba nessa época. E aí, como se não bastasse, foi justamente nessa época, lá no começo de 2021, que a Shopee tava chegando aqui no Brasil, acho que eles chegaram no final de 2020. E aí eu comecei a empreender junto. Cara, não parava de arrumar coisa pra minha cabeça, né? Eu já voltei com a ideia do Pokémon lá e tudo mais. Quando eu comecei, eu até tinha um sócio, mas a gente começou a vender lá os produtos da Copag, a margem era meio baixa e tudo mais, e ele pulou fora. Então ficou tocando eu lá, fiquei tocando sozinho a empresa, empreendendo e trabalhando e fazendo faculdade, 2 faculdades. Mas esse esforço todo foi se pagando, né? Foi mostrando que valia a pena. Acabou a faculdade francesa, eu entrei de férias da faculdade aqui na USP, deu para dar um respiro no meu negócio e continuei trabalhando. Só que aí, conforme o pessoal lá na empresa percebeu que eu estava um pouco mais livre, eles foram me puxando mais, né? E essa área de M&A exige muito. Então chegou um ponto que os caras voltaram pro presencial e eu entrava às 9 da manhã e aí comecei a sair às 3 da manhã de lá.
Comecei a trabalhar 18 horas por dia lá. Então eu voltei para a mesma rotina que eu tava, né, antes quando eu tava fazendo a faculdade, as 2 faculdades. Então, realmente foi muito puxado. Eles me puxavam, né, sabiam do potencial, eu tinha feito a faculdade lá fora, que ajudava, né, especialização e tudo mais. Então, assim, era o que eu queria, né, em tese, né, mercado financeiro, aquela coisa. E eles prometem bônus alto, até estagiário ganha bônus, cara. Tipo, os caras chegaram a me prometer, tipo, que depois eu acabei saindo, mas os caras chegaram a me prometer 30 mil de bônus para estagiário, entendeu? Enfim, mas eu tava trabalhando tanto, comecei a namorar em julho daquele ano, atualmente com a minha esposa. Então surgiu mais uma coisa na minha vida e eu tava percebendo, pô, não tinha tempo pra namorar, não tinha tempo pra ficar com ela era de Jundiaí, tinha que ir pra longe e tal. Eu sou de São Paulo, né? E aí eu comecei a enxergar algumas outras prioridades na minha vida, né? Eu tenho desde pequeno, como eu falei, vendia desenho lá na porta da igreja, sou da igreja desde muito cedo, assim. E tenho uma fé muito forte, comecei a orar a respeito. Falei, Deus, acho que meu propósito não tá nisso, né? Não tá em trabalhar 18 horas por dia para ficar milionário. Eu tinha uma mente muito gananciosa. Como eu tinha uma projeção de carreira traçada, assim, que eu imaginava, pensava, pô, tá, sou estagiário aqui, eu vou ser efetivado ano que vem, o bônus é tanto, e depois eu vou de júnior para, né, analista 1, 2, 3, tem lá uma progressão, viro associate e tudo mais, e os bônus lá começam a ficar milionários, né? E eu falava, tipo, em 5 anos eu vou estar milionário, daqui a pouco 5 milhões, 10 milhões, e aí aposento aos 30 e pouquinhos. Essa era a progressão, né? E isso acontece, de fato. O mercado financeiro tem essa questão. Mas eu falei, cara, isso não é o meu propósito, né? Não vou viver para isso. Comecei a pensar em alternativas e tudo mais. Troquei de área dentro do mercado financeiro, fui cuidar de grandes fortunas na área de wealth management, que prometia ser mais leve, e de fato era. Passei a trabalhar 8, 10 horas por dia, como estagiário, tá? Porque quando eu trabalhava 18 horas por dia, ainda era como estagiário, que é loucura, né? Estagiário devia trabalhar 6, né? Mas ainda assim, tudo bem, não trabalhava 6 horas, mas 8, 10 horas por dia, muito mais tranquilo do que quem trabalhava 18, né? O que também permitiu que eu tocasse melhor o meu negócio ali na Shopee e tudo mais. E comecei, né, com isso, também poder trabalhar com o Mercado Livre, algumas outras coisinhas. Comecei a melhorar a minha empresa, porque eu tinha mais tempo agora com a empresa. Mas continuei insatisfeito, né? Cuidando de grandes fortunas, falei, cara, cuidava de um patrimônio lá total de 12 bi, sendo que 7 bi era de uma família só. 160 e poucos Família milhões... judaica ou não? Ah, eu não sei os detalhes, cara. Tipo, mas você tem acesso à família que é ou não? Ah, eu sabia lá, mas aí acho que como não faz nem 5 anos que aconteceu isso, eu não sei nem se eu posso falar, prefiro não falar, né? Quem é, né? Mas enfim, lá dentro a gente tinha uma série de regras, né? Tipo, parece que todo dia chegava um curso novo do próprio banco lá o banco eu posso falar, né? Eu trabalhei no UBS, banco suíço grande, aí um dos maiores do mundo, né? E aí nesse banco eu tinha que fazer vários cursos. Parece que chegava um curso novo por dia para atualizar lá, tipo, as regras, confidencialidade, proteção dos dados. Você tem certificação no mercado financeiro? Eu tava estudando na época para tirar o CEA, né? O CEA é uma certificação bacana, permite você trabalhar com bastante coisa já. É bem acima de CPA 10, CPA 20, essas coisas que mas não tirou. São bem básicas. Então, porque foi bem nessa época. Eu ia tirar, mas aí eu comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo, né? Porque eu era estagiário ainda. Então eu tava indo atrás das certificações porque eu ia precisar quando fosse efetivo. Eu ainda nem precisava, né? Mas assim, a prova do CPA 10, CPA 20, pra quem estudou, tipo, na USP, assim, é baba. É o básico, né? É o básico do básico. Assim, eu até brinco que meu irmão tá estudando arquitetura hoje. Tem nada a ver com o mercado financeiro. Mas a arquitetura é um curso que tem cálculo, que tem uma lógica, né? É um curso de, tipo, uma grande parte de exatas. Eu falo assim, um cara com uma mentalidade dessa, mas que nunca estudou mercado financeiro, eu sento ele aqui por uma semana e passo um conteúdo básico pra ele passa na prova. Sim. Tipo, CPA 10, CPA 20... Desculpa se alguém aí é só CPA 10, CPA 20, isso daí mas é básico. Tá sendo obrigatório até pra gerente de banco. Não, pra qualquer gerente assim, de agência, precisa do CPA 10, pelo menos. Aí um gerente de uma grana um pouco maior precisa do CPA 20, mas tipo, é isso. Agora um CA permite que você já lide com investimentos dentro de uma coisa mais estrutural ali, não só um gerente de banco de agência, né? Você consegue trabalhar dentro do banco, atender clientes e tal, fazer uma assessoria financeira. E aí tem algumas acima, né? Tipo, o auge assim do mercado financeiro é você tirar um CFA, que é tipo o top do top, e tem cara que fica 10 anos estudando pra essa bagaça e não passa. Então, tava querendo tirar o CEA. E aí, tava nessa dúvida toda, cara. E aí, tipo, o que eu tô fazendo? A grana desses caras que tinha 7 bi rendia 160 e poucos milhões por mês. Falava, se o cara gasta 150 milhões no mês, ou vamos dizer assim, que seja, 120 milhões para levar em consideração a inflação também, que o cara tem que compensar ali. Mas que fosse 120 milhões no mês que o cara gastasse, ele acabou de ficar mais rico. Porque mesmo compensando com a inflação, com tudo...
O dinheiro dele que ele deixou lá rendeu mais do que ele gastou, e ele gastou 120 milhões. O que você faz com 120 milhões por mês? O cara compra um iate, um Bugatti, uma Ferrari, e sobra dinheiro, pô. Sobra dinheiro. Compra uma casa todo mês. Todo mês, isso que é loucura, né? Então eu falei, não faz sentido, né? Não vou ficar num lugar que, tipo, meu propósito é só, tipo, isso. Se fosse pra cuidar da grana de uma galera, tipo, com, sei lá, 10 milhões, esse cara, ele realmente precisa de alguém administrando o patrimônio dele de forma efetiva pra que isso dure, né? Porque você não vai durar se ele sair gastando, torrando e esse dinheiro não render. Ele precisa que esse dinheiro renda consideravelmente acima da inflação. Com certeza. Agora, o cara que tá na casa dos bilhões, esse dinheiro já rende o suficiente em qualquer aplicação. Não importa. E mesmo que ele não rendesse, vamos supor, vamos deixar ele congelado lá na conta. Bilhões, cara, tipo assim, pode usar a vida inteira. Você pode pôr se na usar mais de forma conservadora possível que você tá... Você tá garantido. Então eu falei, cara, não tem um propósito. Eu não tô agregando valor pra sociedade de forma alguma, ao meu ver, né? Então eu falei, não, eu vou ganhar dinheiro aqui, mas eu vou pra quê, né? Então eu comecei a pensar muito a respeito, voltei a orar, falar com Deus, e aí tinha um retiro da minha igreja, de 3 dias lá dos jovens da igreja. Eu falei, cara... Falei assim pra Deus, eu preciso de uma resposta em 3 dias, Deus. Eu preciso saber o que eu vou fazer da vida, porque isso aqui não tem propósito. Eu acho que o Senhor quer que eu faça coisas maiores, melhores, pro teu reino, não pra mim, mas pro teu reino, porque grana eu ia ganhar. A minha parte estava garantida. Eu falei, cara, pra mim, beleza, mas não é isso que eu quero. Minha esposa também é cristã, a gente estava orando muito a respeito disso e tal, e eu falei, não faz sentido. Então eu fui pra esse retiro, achando que talvez fosse levar esses 3 dias pra encontrar uma resposta. No primeiro louvor que eu tava lá, eu me senti bem tocado, assim, por Deus, e eu ouvi uma voz bem nítida me dizendo o seguinte: eu sou seu maior sócio. E só isso, mais nada. Mas daquilo, me deu uma confiança, porque eu pensei o seguinte: meu maior sócio é Deus, então ele não vai deixar meus negócios fracassarem. E a segunda coisa é que o maior sócio é o maior beneficiado de um negócio, quem mais recebe. Então eu falei, tudo que eu for fazer, Deus tem que receber a maior parte. Então eu voltei, segunda-feira cheguei lá depois do retiro, expliquei pro meu chefe, pedi demissão, caí fora, e nessa época eu tava isso já era 2022, né? Foi a transição de 21 para 22, que eu mudei de um banco pro outro, né? E nesse novo banco, né, eu tava lá há pouco tempo, o cara ficou meio tipo, né, putz, o cara acabou de entrar, já vai sair, mas ele entendeu, ele era tipo cristão ortodoxo de uma outra vertente lá, mas pô, também era cristão, entendeu, falou beleza. Ele falou que, inclusive, já tinha tomado decisões assim na vida dele no passado, quando ele era jovem, que tipo, até apoiou, não ficou bravo. Achei que ele ia ficar puto, porque eu tinha acabado de entrar. Maior processo de seleção difícil, demorado, pra escolher alguém, e depois o cara acabou de entrar, cai fora, né? Mas se ele é bem ortodoxo assim, ele vai entender, Não, né? ele entendeu, acho que ele era arminiano, não lembro bem, mas ele era de uma igreja bem ortodoxa. E aí, tipo, ele entendeu, falou tudo bem e tal, caí fora. E aí, né, tava já vendendo no Mercado Livre, na Shopee, e já tava dando uma grana boa, tá? Tipo, na época, acho que eu tirava uns 6 mil líquido, né? Tipo, na época, então, tipo, dava pra... Também não tava saindo com o rabo entre as pernas, né? Então, tipo, eu falei, tô pensando em casar, eu preciso ter alguma fonte, alguma coisa, né? Então, Deus foi abençoando nesse sentido pra eu poder sair também de forma saudável ali, não sair tão, né, quebrado. E saí sem ganhar nada, né? Sem bônus, sem nada, e beleza, tranquilo. E eu tava terminando a faculdade naquele ano, era meu último ano de faculdade, 2022, e eu justamente comecei a fazer o TCC, né, e fiz um TCC de modalidade empreendedora lá, que permitia eu justamente fazer um projeto de empresa. E nesse projeto eu me juntei com uma amiga minha, eu sou evangélico, né, mas me juntei com uma amiga católica, que tinha princípios alinhados comigo, né, de fé, de crer que Jesus é o único Senhor Salvador e tudo mais. Então, tipo, por mais que a gente tivesse diferenças teológicas, não impactou nesse sentido de, assim, vamos empreender com um negócio cristão. Então, a gente decidiu criar o nosso TCC em volta disso. A gente abriu um TCC que era o mercado de moda cristã no Brasil. Esse era o nosso tema. E com isso a gente fez toda uma análise do setor de moda cristã, como que era o setor mais tradicional, né? Tipo, pô, o pessoal que vai... tá trajado ali de saia até o calcanhar, né, tal, aquela coisa mais tradicional. E o pessoal que, tipo, uma nova moda que tava surgindo e tal, do street, tipo, o pessoal trazendo um pouco daquela moda do skate, a roupa mais larga, tudo mais, pra dentro do ambiente de igreja, aquela coisa mais despojada. E aí a gente tava analisando o mercado disso e tal, a gente viu que já tinha uma empresa grande fazendo isso, mas que tinham poucas ali que, pô, tinham um potencial ali. Então a gente começou dentro desse nicho. A gente começou a nossa marca de moda e tal. Era só um projeto na faculdade, mas assim, a gente tinha a parte 1, TCC 1, que era para apresentar para o professor, e TCC 2 já para apresentar para a banca. Mas eu lembro que a gente estava indo tão acelerado porque a gente estava curtindo o negócio mesmo,
que não era só sobre um TCC. Então, quando a gente estava no TCC, acabou o TCC1, a gente já fundou a empresa, já foi atrás de abrir, e eu fui bater perna lá no Brás, e correr atrás de fornecedor de tecido e tudo mais, e comecei a mandar mensagem para private label, para fabricar, tipo, as peças, para ver o que era mais barato, o que compensava mais, e comecei a correr atrás disso. E aí a gente fundou nossa marca de roupa cristã e tudo mais, e com um único propósito, que era, tipo, se Deus é o maior sócio, 51% dos lucros ia para missões. Então, a gente fundou com essa mentalidade. E nos meus outros negócios que eu já tinha do Mercado Livre, Shopee e tudo mais, aí eu passei também até essa mentalidade de tipo assim, isso aqui eu faço para ter a minha fonte de renda, é claro, eu preciso me sustentar, mas Deus está no comando, Deus é meu sócio e eu nunca tive problema com essa coisa de dízimo. Para mim é muito claro que é uma ordenança bíblica que faz sentido, sabe? A gente precisa abençoar outras pessoas, a igreja precisa de recurso. Claro, se não for uma igreja de charlatões, onde o pastor é milionário, aquela coisa toda, mas eu não venho de uma vertente assim. Então, o pastor ganha pouco, ganha um salário bem baixinho ali, até podia ser mais em relação a um cargo, né, que, pô, o cara tem que abdicar uma vida ali para ser pastor seriamente, né, e liderar tantas pessoas, né. Mas, enfim, então, como eu sou de uma vertente assim, eu falo, não, a igreja precisa de estrutura para bancar as contas, tudo, então nunca tive problema com isso, passei a dizimar bastante do que eu ganhava e tal. E essa mentalidade foi, né, tipo, justamente largar o mercado financeiro que era só por ganância, porque, pô, eu queria ficar milionário com tantos anos. Tipo assim, hoje eu tenho 24. Na minha tabelinha lá que eu tinha, pô, aos 24, milionário aos 24, 5 milhões aos 27, porque depois os bônus eles começam a crescer cada vez mais dentro da progressão, e aos 30, 10, porque, tipo, depois os bônus começam a ficar na casa dos milhões, é rapidinho. Então, se quiser aposentar aos 30, dava, entendeu? Mas eu parei com isso, falei, beleza, se Deus quiser que eu enriqueça, eu vou enriquecer. Depende, mano. Não dava pra aposentar muito com 10 milhões hoje, não. Não, dá mais ou menos. Dá, é que depende do padrão de vida, né? Vamos dizer assim, né? Você colocar, dependendo numa aplicação conservadora aí... Tá falando de 10 milhões, vai, uns 90, uns 80 pau... Não, nem isso. Uns 60 pau por mês. Tá, mas dá. Ah, não, tipo dá assim, pra aposentar. É que, tipo, a grande questão foi sair da ganância que eu tinha, porque eu tinha muito essa questão, né, de... não, vou enriquecer pra caramba. Porque o grande ponto é que é uma pegadinha também. Você fala isso quando você é novo, quando você chega com 30 anos. Todo mês você tá tirando uma bolada. Final do ano você tira um bônus milionário, por que você vai largar? Você tem 10 milhões, mas você olha e fala, se eu ficar mais 2 anos, eu faço 20. Exatamente. Se eu ficar mais 2 anos, eu faço 30, Eu nem penso 40. em parar de trabalhar, velho. Não, exato. Então, tipo assim, você fica maluco ali, né? E claro que trabalhar é bom. Não pense em parar de trabalhar assim que eu puder, entendeu? Gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. E lá eu gostava também. A única questão é que eu trabalhava 18 horas por dia lá. E aí eu até tinha um lema, que era assim, trabalhe 18 horas por dia com o que você ama e nunca mais ame nada. Porque, pô, você satura, né? E aí eu lembro que até quando eu saí desse primeiro trabalho que eu trabalhava 18 horas por dia, meu chefe, que era um cara, pô, super bem sucedido, o cara fundou, ele saiu de um banco suíço, não do UBS, ele saiu do Credit Suisse, e ele fundou essa daí dele, essa boutique dele. Pô, o cara é muito bem sucedido. Ele pegou e falou pra mim, ó, eu sou empreendedor, vou te falar, se você tá saindo para empreender, vou te dizer que você vai trabalhar mais ainda. E hoje, felizmente, eu posso falar o contrário. Eu consegui criar uma estrutura hoje onde eu não tenho que trabalhar 18 horas por dia, né? Então, nessa época que eu saí, lá em 2022, eu fundei essa empresa cristã sem a mentalidade de enriquecer com ela, mas aí eu passei a ter tempo para me dedicar de fato na minha empresa, né? Meu pai, com aquele perfil conservador, novamente chegou, veio falar comigo e falou, filho, você vai largar a sua carreira, tudo mais, espera a sua empresa faturar uns 50 mil por mês. Eu tirava mais de 30% líquido, né? Minha empresa tem uma margem bem alta, então ele falou, espera tirar uns 50 mil de faturamento, que você vai estar tirando pelo menos aí, né, uma grana boa para se sustentar tranquilo, para não ficar com risco de repente, né, passar necessidade, mas se a empresa der alguma coisa, se der errado, né? Sim. E ele tinha essa mentalidade conservadora, mas eu falei para ele o seguinte, falei, pai, pro meu negócio chegar nesse patamar que você está falando, o único jeito é eu ter tempo de me dedicar a ele para que ele chegue. Porque trabalhando no banco, ele era só um negócio em paralelo ali. Pô, era 1 hora por dia olhando a conta ali rapidinho, enviando pedido e tal, e tipo, não tinha funcionário na época, então, pô, não tinha como crescer pra caramba, entendeu? Eu tinha, claro, uma mentalidade legal de, tipo, ser, desde sempre, mesmo antes de comprar o seu curso, eu tinha a mentalidade do enxuto, né? Eu trabalhava ali com Pokémon, com outra coisa e tal, mas era bem enxuto. Trabalhava dentro do meu nicho e bem enxuto, então, tipo assim, minha margem de lucro era alta, era bem controlada, era fácil de fazer, porque não era aquela coisa com um monte de SKU bagunçado. Sim.
Mas eu falei, pô, agora que eu tenho tempo, agora eu consigo fazer crescer, agora vai. Então, em 22, eu ralei pra caramba na empresa, a empresa cresceu muito. No final daquele ano, noivei, e já, tipo, tendo uma consciência, assim, de que, tipo, beleza, vai dar pra pagar as contas, tá tudo certo e tal. Tá dando pra viver de Mercado Livre, de Shopee e tudo mais. E na época, tipo, Shopee ainda era o maior, mas Mercado Livre, ele tava aos poucos crescendo ali dentro, né? Tava crescendo e assim, eu tinha gente muito maior que eu no Mercado Livre, mas na Shopee eu já era o maior lá, entendeu? Então, pra mim eu tinha, tipo, Shopee aqui, Mercado Livre é tipo um extra. Por enquanto, só até ali, porque eu não tinha o conhecimento do Mercado Livre. Eu dominava a Shopee, mas o Mercado Livre eu ainda, tipo, comparado com hoje, engatinhava em 2022, né? E aí eu achava que, tipo, talvez a Shopee fosse muito mais potencial de mercado, porque o Mercado Livre já estava saturado, eu achava essas coisas, né? Porque já tinha gente maior que eu vendendo lá e tal. E aí, então esse foi o ano de 2022, largar e começar a viver de fato de Mercado Livre. Em 23, eu falei assim, cara, eu preciso buscar mais conhecimento, já que eu vou viver disso pra, de fato... Consolidar o negócio. Consolidar o negócio. E aí eu tava te seguindo já no Instagram e tudo mais, na época... e falei, cara, eu vou comprar um curso aqui desse cara e tal. Já tinha comprado uns cursos de tráfego pago pra minha empresa de camiseta, umas coisas assim, mas nada tipo assim, sério pra Mercado Livre, pra Shopee. Isso eu sempre fui mais na raça, eu achava que eu sabia fazer. E de fato sabia, né? Deu certo, eu tava já vivendo disso já em 2022. Então, assim, dava pra viver. Só que uma coisa é você viver, tipo assim, tá, dá pra viver, só que se der errado amanhã, ferrou, entendeu? Se diminuir meu faturamento em 50%, quebrei, entendeu? Então, porque eu tinha que tirar uma boa parte do lucro do negócio, então não dava pra ficar reinvestindo, vamos dizer assim, 70% do lucro pra crescer, porque eu precisava pegar 70% pra mim, sobrava 30% pra reinvestir. Então eu falei, não, preciso consolidar meu negócio. E aí eu comprei teu curso. No teu curso eu aprendi... Cara, isso que é interessante. Eu já tinha muito conhecimento, já estava trabalhando lá dentro. Eu falei, cara, mas deve ter mais coisa para absorver. E eu aprendi algumas coisas lá dentro, cara, que você fala assim, são só detalhes. Então, mas só detalhes, às vezes, que, tipo, 30% de aumento no próximo mês, depois que você aplicou um detalhe. Então, assim, o curso se pagou no mês seguinte que eu comprei. Então, o primeiro ponto foi isso, assim, para mim. Para eu chegar até uma mentoria mais cara, o curso primeiro mostrou para mim que, tipo assim, uma colheradinha do conhecimento do Diego, já, aqui já tem foi... valor, né? Tem alguma coisinha. Uma colherada desse conhecimento já me deu o valor do curso. Então já tá pago. Então, deu ROI. Né? Nesse palavreado do mercado financeiro, deu ROI, né? Então, falei, pô, legal, bacana. O que eu fiz, basicamente, que eu implementei? Eu tinha já anúncios bem estruturados, eu tinha a descrição bem feita, foto bem feita, não sei o quê. Rodava ads, fazia tudo já dentro do Mercado Livre, né? Mas, cara, por exemplo... Minhas fotos eram bem feitas, assim, tinha qualidade, não era aquela foto pixelada e tudo mais. Mas eu não levava em consideração, tipo assim, cada foto sua quebra a objeção do cliente? Tipo, cada foto tem um motivo específico pra estar lá? Ou você só, tipo, colocou o produto num ângulo, no outro num ângulo? Uma persuasiva, foto... Não, assim, uma estrutura que faz sentido. Seu cliente, ele entra no teu anúncio, ele vê a foto do produto, ele passa pra próxima foto, ele quebra uma objeção que, tipo, talvez fosse a primeira e mais importante dúvida dele, que se ele não quebrasse aquela objeção, talvez ele já saísse do teu anúncio. Né? Primeira coisa é isso, o cara não clicar no seu anúncio já cai fora. Exato. Então, beleza. A próxima foto, ela já tem, tipo, talvez ali algo que é uma questão secundária para ele, mas que é importante, que talvez ele tá comparando o seu anúncio com o de um concorrente, o seu tem algo diferente do concorrente, ou talvez o concorrente até tem a mesma coisa que você, mas ele não explica e você explica, né? Isso ganha o seu cliente. Por exemplo, eu vendia as cartas de Pokémon lá e nessa época eu já comecei a vender umas coisas de papelaria que minha esposa gostava pra caramba, comecei a vender. Eu falei, cara... Um cliente que chega aqui talvez não saiba que a minha carta é original. E tem muita falsificação nesse tipo de mercado, né? Fazer uma carta de Pokémon, você manda uma gráfica fazer. Ou importa da China, aqueles pacotinhos que você compra na banca. Mas não é isso, entendeu? Aí eu falei, cara, às vezes ele tá nessa dúvida. Então, uma das primeiras coisas que tem que ser é em relação à originalidade. Aí o cliente pode pensar, mas vem aquelas brilhantes, aquelas cartas legais. Eu falei, pô, vem, claro que vem. Vem sim. Então, coloquei lá também. Fui estruturando. Papelaria, a mesma coisa. Tipo, eu tô vendendo um kit e tal. Então, a primeira foto, uma foto bem chamativa do kit. Mas e a segunda foto? Eu vou colocar uma lista dos itens que tem, porque a maioria dos clientes não lê a descrição. Então, fui aprendendo essas coisas no seu curso, que eu falei, cara, parece óbvio, mas não é. O cliente, às vezes, ele é mais burro do que a gente pensa. Essa é a verdade. A gente estava falando que o brasileiro médio tem um QI, talvez, né, duvidável. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que a gente
talvez conhecendo o nosso nicho, trabalhando com ele, ou até talvez sendo um pouco mais inteligente que a média, tira conclusões precipitadas do nosso cliente que não são verdade. Nosso cliente às vezes não sabe coisas básicas. Então a quebra de objeção ela começa assim, no arroz e feijão. Você não precisa ser super técnico, mas só de você mostrar o básico para o seu cliente, deixar bem nítido, primeiro que você converte mais. Segundo que também depois você tem menos dor de cabeça no pós-venda. O cliente não vai chegar falando, eu comprei tal coisa, veio outra coisa. Não, você explicou direitinho, o cliente, né, você reduz muito seu trabalho de pós-venda. Isso eu aprendi pra caramba no teu curso. E outra coisa que me ajudou a vender muito mais foi a parte de ads. Eu sabia fazer ads até um certo ponto, eu achava que sabia fazer. Quando eu comecei a aprender sobre fazer a escadinha de ads, né? Tipo, você não joga o seu anúncio em rentabilidade porque, você calculou lá que essa é uma margem saudável e pronto. Não, você começa lá para poder jogar um ACOS de 30%, por exemplo, porque isso vai ser necessário para divulgar, né? Fornecer dados para o algoritmo trabalhar, e aí você vem diminuindo e chega onde você quer chegar, né? Então, eu trabalhava ads de uma forma errada. E por isso que eu não passava os concorrentes que eu queria passar, que já eram grandes no Mercado Livre. Os caras estão consolidados. Claro que eles podem rodar um ACOS de 10% ou até menos e venderem mais que você. Você não vai chegar lá com ACOS de 10%, porque eu ficava olhando lá que ele mostrava, né? O Mercado Livre tinha aquela métrica, seus concorrentes estão aqui, né? No ACOS, né? Você está aqui. Então, eu tentava ficar igualando, mas igualando você nunca chega lá. Né? Aí eu falei, não, tá bom, vamos ranquear, porque dói, né? No coração do empreendedor que olha ele e fala, 30%, meu produto dá margem de 35%, mesmo sendo uma margem altíssima que eu tinha. Eu vou trabalhar para ter 5% de lucro. Só que essa não é a cabeça que você tem que ter, tem cabeça de investimento. Então uma coisa que eu comecei a pensar foi o seguinte, cara, se eu fosse abrir uma loja física hoje, ia ter que alugar um espaço, contratar um monte de gente, colocar sistema, não sei o que, a fachada, fazer reforma. Pô, quanto que eu ia gastar para começar o negócio? Quanto que você gasta para ranquear um anúncio no Mercado Livre? Infinitamente menos. Então, você tem um custo que ele se paga muito mais rápido. Então, quando eu criei essa mentalidade dentro do curso, eu falei, cara, isso aqui vai dar resultado. E deu, né? Fui trabalhando isso lá dentro e foi dando resultado. Então, isso já deu uma melhora muito grande. E aí, isso em 2023 com o teu curso. Em julho eu casei. Umas 2 semanas antes de casar, eu bati o full, porque eu ainda não tinha o full, tinha só agência. Legal. E aí, meu faturamento, ele duplicou logo na semana de casar. E eu falei, nossa, amém, Senhor, obrigado, Senhor, porque agora eu vou mais tranquilo pra lua de mel. Veio na hora certa. Veio na hora certa. Foi um pouco loucura, né? Porque fazer os primeiros envios pro full logo antes de casar, tava pensando em casamento, tava pensando em encaixotar a caixa e fazer não sei o quê. Eu tinha um funcionário na época, então eu falei, vamos lá, bora, e vamos encaixotar, vamos mandar um monte, o máximo que a gente puder pro full, antes de eu viajar. Poder viajar tranquilo. Exato. E aí foi a melhor coisa. Eu lembro que eu tava na viagem, aproveitando minha lua de mel, é claro. Mas aí eu olhava e ficava tipo, amor, olha isso aqui, cara. Tá vendendo o dobro. Vai zerar o estoque. Eu falei, não tava preocupado com o estoque, porque eu deixei um funcionário lá e, deu certo a estratégia de mandar antes, né? Eu falava, cara, olha isso aqui. É impressionante. A gente começou a escalar, né? Batemos a primeira página, vendendo pra caramba no full. Falei, caraca. Subiu o preço também ou não? Não, eu fui subindo também. Você aumenta o preço e continua vendendo, você fala, que loucura. Quando você bate o full, você fala, cara, existe todo um mundo à parte daquilo que eu conhecia até então com a agência, com o Flex. Sou de São Paulo, tem Flex. Pô, mas não vende igual o full. Vende bem, claro que vende. Mas, pô, quando você bate o full, dobra. Aí eu falei, caraca, passou... Tipo assim, eu tinha Shopee como meu principal. Eu ia casar até então com renda de Shopee. E a Shopee, ela tá bem estável pra mim desde 2020, final de 2021, eu acho que desde então ela vem estável, ela cresce e tal, mas não no ritmo do Mercado Livre. Então, chegou nessa época que eu bati o full e eu falei, caramba, eu passei a Shopee num estalar de dedos com o full. Então aí foi onde o Mercado Livre consolidou e eu falei, tá, agora sim, o Mercado Livre é o foco aqui, né? Shopee passou a ser o secundário, foi ali que passou e teve essa transição toda. E aí eu falei, boa, beleza, acho que agora eu tô estável. Eu cheguei onde meu pai queria que eu chegasse, né? Com isso eu bati fácil os 50 mil que eu ainda não tinha batido. Aí quando eu bati o full, passou rapidinho, né? E aí voltei da lua de mel, casado, tal, tudo aquilo. O que eu descubro voltando da lua de mel? A empresa de casamento que faz aquela transação, os convidados não te dão presente hoje em dia mais, eles mandam pro site de casamento e você, como for um valor simbólico, né? Ele tá lá, geladeira, 2.000. Aí o cara vai lá, manda, faz o Pix lá da geladeira e você pega o dinheiro pra comprar. E eles pegam a comissão deles por gerenciar esse... Exato. Eu descubro que os caras me deram o maior golpe, junto de mais de 100 outros casais que estavam casando. Era um dos maiores sites do Brasil, eles pegaram, era 11 mil e pouco de presente de casamento que eu tinha ganhado. Ganhei nada, zero.
Os caras pegaram você contou tudo. isso pra mim na reunião, não contou? Quando a gente teve a reunião lá, né? Te Foi, contei, né? né? Você contou, que agora eu lembrei disso daí. Ganhei 0. E eu tava contando com esse dinheiro. Porque, pô, casar é caro pra caramba, né, velho? Vai uma grana na festa, vai uma grana na lua de mel. Eu viajei pra Ushuaia, lá pro fim do mundo, né? Na ponta da Argentina, lá quase no Polo Sul. Pô, é uma grana, a passagem é caro, tudo mais. Eu tinha feito os cálculos, né, com a grana do Mercado Livre, com um pouquinho do estágio que eu tinha feito. Tinha juntado uma grana boa pra casar e casei, beleza, consegui pagar as coisas. E aí as coisas da casa, também, eu tinha uma grana, mas assim... Pô, pensei, a maioria das coisas da casa você ganha no casamento. O pessoal te dá de presente e tudo mais. Então, passei no cartão, comprei antes, porque eu tinha que voltar da lua de mel pra uma casa minimamente equipada. Então, eu comprei tudo, né? E passei no cartão e falei, quando chegar os presentes, eu vou lá e vou pagando as parcelas e tá tranquilo. Ganhei nada, 0. Aí, tinha uma amiga advogada, que foi, inclusive, minha madrinha de casamento. Falei com ela, tudo mais. Ela falou, vai ter que entrar com o processo, tudo mais. Detalhe que esse processo tá rolando até hoje. Não, Tá rolando até hoje. Isso que eu ia falar. Eu já ganhei o processo, com danos morais, com tudo. Só que agora, pra receber essa grana... Não, vai achar essa grana onde depois? Então. Esse que é o problema. Eu até stalkeei o cara, que era o sócio. Descobri que ele é um velho gaiteiro. O cara tem uma coleção de gaita lá. Um cara X, mano. Sei lá se ele tem grana. Às vezes é laranja, inclusive. Às vezes é um laranja, um Não velho deve ser gaiteiro. nem o próprio cara. Nem deve ser o cara, entendeu? Então eu não sei. Até hoje eu não sei. Pegaram onde o tá essa certificado grana. digital dele, meteram o louco e... Não faço ideia, entendeu? E foi. Também na época tinha 2-3 milhas, lembra? Aquele escândalo da 2-3 milhas? Lembro. Eu comprava e vendia milha, fazia essas coisas. Eu pesquisei bem na época. 3 de milha. Né? Eu sabia, né, dos meus direitos na época. Porque, pô, milha é um bem e direito teu. Uma vez que você adquiriu as milhas, você declara, inclusive, no imposto de renda como bens e direitos. Então, tudo que é um bem e direito seu, é teu. Você pode fazer o que você quiser. Então, eu até pesquisei bem isso. Eu vi que, tipo, as empresas aéreas sempre perdem os processos que elas tentam, tipo, de bloquear conta, de não sei o que e tal, de gente que vende milha. Eu falei, não, tá tudo legalizado, tá tudo certinho. Então, eu posso fazer isso. Então, eu comecei a fazer isso. Eu tava vendendo, comprando e vendendo as milhas, tal. Nunca deu problema, tal, tava bem. Até que, de repente, 2-3 milhas, que era pra quem eu vendia, quebrou. E tinha mais 11 conto que eles tinham que me pagar, que eles nunca pagaram também. Então, eu fiquei com 22 mil. Engraçado que foi o mesmo valor, né, praticamente. Eu ia falar. 11 Esse conto, número 11 mil aí 11 é um azar pra você. 11 e 11. Perdi 11 pau de milha que eu tinha vendido pra eles, que... Também. E esse aqui, essa grana, eu acho que eu nunca vou receber. Essa grana do site de casamento, eu acho que eu ainda vou receber. Não sei quando. Mano? Eu acho que eu ainda vou receber porque... Mas eles vão tirar da onde? Porque eles roubaram de vários casais, né? E eu fui, tipo, o segundo... Eu fui o segundo a processar os caras. Então, eles devem estar com a grana, tipo, em algum paraíso fiscal, mas vão achar. Porque essa grana não sumiu, né? Eles pegaram de mais de 100 casais, entendeu? E o meu processo foi o segundo a vencer. Eu venci o segundo processo e eu vi que o primeiro ganhou. Eles já receberam a grana. O primeiro conseguiu. Então, legal. Então eu devo tá bem. Ainda deve ter grana lá. Então isso ainda tem uma esperança. Agora 2-3 milhas, meu amigo. Escândalo dos caras de bilhões. Faturamento deles, acho que era 300 milhões no ano. E o escândalo de publicidade deles que eles rodavam lá, basicamente eles investiam 3 bilhões em marketing, YouTube, anúncio, pra tudo quanto é lado. Tanto que tinha... você não conseguia andar na rua sem ver alguma coisa no 2-3 milhas. Aqueles painéis digitais em ponto de ônibus, você ia no aeroporto, você ia em qualquer lugar, qualquer anúncio do YouTube era no 2-3 milhas, né? Tipo, pô... Aí os caras quebraram, não me pagaram, e isso eu não faço de ideia e acho que não vou receber mesmo. Se alguém for receber, são os meus netos, né? Então, isso eu já esqueci. Mas pra um cara que tinha acabado de casar, tomar uma bica assim de 22 mil, me ferrei, né? E aí, na época, eu falei, caramba, vou pagar um monte de coisa, o Mercado Livre tá indo bem e tudo mais, só que quando você tá crescendo, sua empresa, especialmente em período de crescimento no full e tudo mais, o pessoal fala, o cara tá cheio da grana, faturando um monte. Pô, o tanto que você tem que reinvestir em estoque não é brincadeira para acompanhar o crescimento de uma empresa que dobra do dia para noite. Então, na minha mão não tinha dinheiro. Eu, pessoa física, né? Era aquela coisa, né? Empresa rica, o sócio pobre. Tudo voltava pro negócio. Exato. Eu tirava o mínimo que era, tipo assim, para pagar as contas. Um detalhe que eu acabei nem contando é que, tipo, naquele ano que eu fui casar, tipo, um pouco antes de casar, eu financei um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, porque era, tipo, eu tava em 2023 e como era começo do ano, minha declaração do imposto de renda ainda era de 2021. Porque eu ainda não tinha que ter entrega de 2022 até abril daquele ano. Então, como era de 21, que era quando eu era estagiário e quando eu tinha começado a minha empresa, eu ainda cabia na faixa do Minha Casa Minha Vida. Então, eu falei, vou aproveitar agora porque senão nunca mais. Né? Quando eu declarar de 22 já era. Né? Então, eu financei um apartamento. E aí, esse apartamento ia ficar pronto depois. Né? Ficou pronto esse ano agora. E aí, eu financei um apartamento, pagando aluguel do outro que eu estava morando. Então, meu custo de vida não estava baixo, né? Custo de vida para 2 pessoas, vida nova ali de casado e tudo mais. Tipo, mesmo tentando manter os custos de vida relativamente baixo, como tinha financiamento mais aluguel, só nisso aí morria quase 4 pau. E aí, fora custo de alimentação, etc, etc. Sei que a conta fechava em 8 conto.
E aí eu tinha que tirar uma parte da empresa, né? E tava tendo que reinvestir a maior parte e não tava sobrando. A minha esposa tá se formando em pedagogia. Tá no último semestre agora. E na época ela tinha que fazer a faculdade, ela tinha que fazer o estágio público, né? Que é obrigatório para se formar em pedagogia. Aí para complementar a renda, ela trabalhava num estágio particular numa dessas escolas, de milionário lá de São Paulo, que até o capitão do Palmeiras tinha o filho dele lá, ia buscar o filho e tudo mais. Era uma dessas escolas top, assim, que a mensalidade, acho que era 8 pau a mensalidade. E aí ela trabalhava numa escola dessa que até que pagava bem para estágio de pedagogia, porque em geral a pedagogia paga mal, né? Então nessa escola até que pagava bem, ela tirava uns 2 e pouco, porque pra pedagogia tava ótimo. Sim. E complementava também com um pouco de aula de inglês particular, porque o negócio dela é aula de inglês. Ela nem quer continuar como pedagoga de fato. Sim. Ela gostou muito mais da aula de inglês. E ela é autodidata, aprendeu sozinha a aula de inglês, começou a dar aula no CNA, o CNA pagava bem embaixo, assim, aí ela começou a dar aula particular, começou a ganhar um pouco mais e ficou nisso. Só que fazendo tudo isso, né, estágio, aula particular, estágio público, etc, faculdade, ela, eu nem culpo ela nem tinha a mesma, não é todo mundo que tem a mesma resiliência que o maluco tinha de ficar 18 horas por dia trabalhando. E eu acredito muito na questão, eu sou mais tradicional, acredito muito na questão, do homem prover e tudo mais. Então eu falei, não, isso não tá certo. Ela tá se matando aqui, ela tá ficando muito mal de saúde mental, ficando muito ansiosa, começou a ter crise de ansiedade. Eu falei, não, isso não tá certo. E eu fazia as contas e pensando no quanto eu tinha que reinvestir de fluxo de caixa, eu falei, cara, se ela parar de trabalhar por completo, não vai ter como. Se ela largar esse estágio aí, não vai ter como, porque eu vou ter que tirar muita grana da empresa pra pagar aqui e não vai fechar as contas. Aí nessa época foi tenso, porque eu tinha levado o golpe, tinha que pagar a fatura, então meu custo de vida era 8 pau, mas eu tinha as faturas pra pagar, não era só 8 mil, então as faturas daquilo que eu tinha, né, passado no crédito pra poder mobiliar a casa, né, tava lá ainda, né. Aí eu falei, putz, agora pesou, mas eu não posso deixar ela nessa situação, não vou deixar a minha esposa, acabei de casar, não vou deixar minha esposa passar por isso tudo, ter crise de ansiedade, ela às vezes até falava assim, eu tô vivendo os piores dias da minha vida, não sei o que, eu falei, não posso deixar aqui o meu casamento, vá por água abaixo, porque eu não tô conseguindo prover aqui, eu não tô conseguindo fazer. E ela tá falando que, tá sofrendo, ela tava melhor antes, tá ligado? Era melhor não ter casado, eu que tô pondo ela nesse buraco. Falei, não vou fazer isso não. Então, orei muito, novamente, né? A gente sentou, eu e ela, a gente fez umas contas, a gente falou, as contas não fecham desse jeito. Porque, pensa, a gente tava em setembro. Meu nicho tem muito a ver com o nicho de brinquedo, de coisa infantil, as cartas de Pokémon. Papelaria também vende muito pra criançada, especialmente essa papelaria fofa que a gente tava vendendo e tudo mais. Então, falei, agora no Dia das Crianças está exigindo muito capital. Estou tendo que reinvestir muito em estoque. E ela falava, eu falava para minha esposa, não, a gente está ganhando bem. Ela falava, então cadê esse dinheiro? Por que a gente está sofrendo tanto para pagar as contas? Por que toda vez que a gente tem que comprar, sei lá, uma marmita aqui porque a gente não tinha nem tempo de cozinhar, né? Os dois trabalhando muito, a gente pedia uma marmita, falava, toda vez que tem que pedir uma marmita, tem que pedir a mais básica para ser barato, né? A gente passando um maior sufoco, sendo que a gente não passava isso de solteiro, né? E eu explicava, porque o fluxo de caixa e tudo mais, só que é uma questão mais complexa ali dentro, né? Então eu tentava explicar o máximo possível, mas falei, não. A gente fez um monte de conta, a conta não batia, a gente orou, falei assim, peguei, risquei aquele papel, escrevi, Deus. Falei, mano, vamos confiar em Deus que as contas vão fechar. Aí Deus olhou e falou assim, puta, lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo, né? Já pediu sociedade, agora vem me pedir dinheiro. Não, na verdade eu não pedi sociedade, na verdade eu não pedi. Deus me falou que era o meu sócio, eu não pedi. Inclusive ele tem a maior parte. Mas a questão é que... Aí ele falou assim, a minha parte eu não tô vendo, mas pedir favor vem. O meu 50... Não, mas a parte dele das camisetas lá do 51, eu nunca deixei Nunca falhou. Exato, isso nunca... Porque assim, na verdade, a ideia é que eu fosse retirar os meus 49 quando a empresa estabilizasse e tudo mais. Então, até hoje, eu nunca tirei um centavo dessa empresa, entendeu? Porque não... Assim, a minha outra finalidade. Minha mentalidade não é essa. Essa não é... Eu já estabeleci pra mim. Por mais que 49% em tese possa ser meu, já que ele é o maior sócio, isso seja o critério mínimo pra que ele seja o maior sócio, que ele tenha 51%. Eu falei, cara, não tenho problema nenhum em, na verdade, 100% ser dele e tudo mais, porque ele tem me sustentado no resto, né? Então, eu risquei aquele papel que a gente tinha feito conta, escrevi Deus e falei, larga o seu estágio, pega leve nas aulas de inglês. Ela falou, eu não vou largar as aulas de inglês porque eu gosto muito, eu quero me formar pedagoga só para ter o diploma e tal, porque eu já vim até aqui, né, já andei meio caminho da faculdade, não vou desistir agora, falta só 2 anos, 1 ano e meio na época faltava, falou, não vou largar agora, mas ela não tinha perspectiva de continuar nisso, ela queria continuar com a aula de inglês, ela gostava muito disso. Então ela falou, vou pegar mais leve, então eu lembro que ela tinha 7, 8 alunos na época de inglês particular, cortou, ficou com 3 só, que eram os que ela mais gostava. Tinha uns alunos que davam muito bola fora, faltava. Olha só, tá vendo? Você que foi cortado já sabe que ela não gostava de você. Ela tinha aluno que dava bola fora, tá ligado? Cara que falta. Ela separava um tempo, montava a aula, já tava aquela rotina estressante. Aí o cara não vai. Aí o cara não vai. Aí fala, professor, a gente pode remarcar? Ô, teacher, pode remarcar?
Aí, pô, tinha cara que era mal pagador, tá ligado? Também, tipo, o cara fechava um mês de aula e ia pagar só depois só no outro mês. Eu, pelo menos, quando eu fazia aula de tênis, e eu falhava às vezes também, mas aqui, pô, a gente tem uma empresa e eu sempre deixei claro. Eu falei, velho, pode ser que em algum momento eu vou falhar com você. Só que a questão é, se o cara falhar e não avisar antes, com bastante antecedência... Não, às vezes eu não conseguia avisar, mas eu pagava. Eu sempre paguei. Se o cara não conseguir avisar antes, tem que pagar. Eu falava, Pedrão, fica tranquilo que pode descontar daquele valor, que eu pagava antecipado as aulas, né? Eu falava, não, já conta uma aula aí. Exato. E eu, com a minha cabeça empreendedora, eu falei, ó, você tem que começar a estruturar uma coisa aqui para que você também não dependa 100% do seu braço. Então, se você for conseguindo mais alunos e tudo mais, chega uma hora que você delega. Você treina uma outra professora de inglês e começa a repassar alunos. Né? Inclusive, você deve ter feito isso na época da mentoria. Você deve, no começo, acho que você deu mentoria, né? E agora você também repassa, tem seus mentores, né? Contratados. Porque não dá, né? Com a mentalidade empreendedora, você não vai ficar vendendo a sua hora o tempo todo. Você precisa não é escalável, né? Você precisa delegar, não tem escalabilidade. E a minha esposa, ela gosta de dar aula, então ela não enxergava isso, né? E aí eu falava pra ela, não, você tem que criar estrutura, começar a delegar. E se o seu aluno fala que não pode aparecer na aula, ele tem que avisar com um aviso prévio, tipo, 48 horas, pra você não chegar e montar a aula dele toda, pra depois ele falar que não pode. E ela tinha dó de fazer, de falar que, pô, você não avisou com 48 horas de antecedência, então paga aí e tal. Então, ela não tinha essa minha mentalidade e ela sempre foi mais perfil fofinha, tranquila, super, né? E legal, isso inclusive é o que conquista a maioria dos alunos dela. Tem muito aluno, muita gente quer fazer aula com ela porque ela é, assim, ela é um ser humano extraordinário. Então, e ela, então, cortou, ficou com 3 alunos só. Falei, ó, você tem os seus preferidos aí, tem os que mancam com você, fala que não tá dando, que, pô, você tá estressado, que sua rotina não bate mais. Não precisa explicar que o cara é um mal pagador, não precisa explicar que o cara dá bola fora, só fala que não tá dando mais. Então ela fez isso, cortou mais da metade dos alunos. E, cara, Deus abençoou. Nunca faltou nada lá em casa. A gente, tipo, também não tava vivendo luxo, mas tava conseguindo pagar todas as contas. E a gente viveu naquele aperto. E eu falava pra ela, isso aqui tem data pra acabar. Porque a gente tem Dia das Crianças, tem Black Friday e tem Natal. E a gente tava em setembro nessa época e tava nessa época. Eu falei, pô, e eu tô fazendo as contas do fluxo de caixa aqui, eu não sei até quanto que a empresa vai continuar crescendo. E glória a Deus se continuar crescendo. Só que enquanto crescer, não vai sobrar fluxo de caixa pra gente na pessoa física, não vai dar. Então eu falei pra ela, isso aqui tem data pra acabar. Quando chegar em janeiro, a empresa vai com certeza faturar menos, mas o lado bom é que todo o valor do Mercado Livre que for entrando lá no Mercado Pago, não vai ter que ser reinvestido automaticamente em mais estoque. Vai começar a sobrar. E aí nessa época também, eu lembro que a gente pegou um empréstimo com meu pai. Falou, tipo, ó, pai, pagar pelo menos a fatura do cartão aqui, porque tá complicado. A gente levou uns golpes gigantescos, né, cara? 22 mil do dia pra noite é muita grana que você tava contando ali, não tem como. Aí eu falei, pai, eu vou te pagando depois, tipo, quando chegar janeiro eu começo a te pagar, porque vai entrar fluxo de caixa, a empresa vai estabilizar e tudo mais. Você tinha essa segurança? Porque assim, eu vi que desde o começo você contou sua história do mercado financeiro, você abriu mão, você teve um propósito maior, chamado, e pô, legal, isso é nobre pra caramba, né? Só que nem todo mundo, às vezes, por mais que haja um chamado assim, você ainda tem que pensar racionalmente, porque, infelizmente, a gente precisa de dinheiro, né? Umas pessoas mais, outras menos, porque talvez tenha uma retaguarda ali que, pô, consegue prover no momento ali de ausência. E você tomou decisões cedo, né? Porque você chegou pra Deus e falou, não tô feliz no que eu tô fazendo, preciso de uma luz, de um direcionamento. Era tipo assim, eu até gosto do que eu faço, mas tipo assim... o propósito do dinheiro só. Você falou, eu não tô gerando valor pra sociedade. Ok, eu entendo bem isso daí. E não só pra sociedade, sabe? Eu penso muito, pra você mesmo, dentro da minha fé, tipo assim, pro reino de Jesus, né? Tipo assim, pensando assim, eu creio muito em Jesus, eu quero que a minha igreja cresça, que ela espalhar essa fé, eu quero, né? E tipo, pô, eu não tinha tempo pra isso, meu trabalho não fazia isso, eu não tinha... Né? Que eu penso assim, lógico, cada um, né? Sim. Mas quanto mais você tem condição de ajudar também, né? Exato. Se o propósito é ajudar, se você enriquece primeiro e depois, pô, sempre fixa esse propósito, vai de 20% de doação, de algo que você vai fazer nesse sentido... 20% de 10 mil reais é uma coisa, 20% de 100 mil é outra, de 1 milhão é outra. E eu creio que Deus, inclusive, prospera na vida de pessoas que, tipo, têm essa mentalidade, justamente porque a mentalidade de abundância não é ficar retendo, ser egoísta. Exatamente. Então, assim, tem uma mentalidade de tipo assim, tem até uma passagem na Bíblia, assim, daquele servo que foi lá e, tipo, ele deu uma moeda e o cara pegou e enterrou. Aí ele deu mais moeda pro outro, o outro foi lá e multiplicou. E aí ele elogia e tal, e o outro fala, não, cara, você tá errado e tudo mais. Não, tipo, tá então certo. tem uma mentalidade de ser mas um servo bom o que eu cuidar daquilo, né, que Deus te dá.
por você ser muito novo, tomar uma decisão de, pô, vou deixar minha carreira de lado, sabendo que uma hora ou outra você pode voltar, dependendo do que acontecer. Só que, por exemplo, você foi empreender, meio que já empreendia na questão da roupa, só que não era a mesma coisa, o mesmo... É muito meritocrático, então você tem que fazer o negócio dar certo. A gente não tem uma projeção de até onde pode chegar. A gente vai se esforçar pra chegar. Não tem uma carreira pré-definida. Existe o céu e o inferno, assim, no tamanho do buraco que você pode chegar. No seu caso, você já tinha meio que traçado uma projeção de carreira. Você falou aquilo lá, pô, com 30 anos eu tenho 10 milhões, depois não sei o quê e tal. Você já tinha um desenho na cabeça. Mas talvez, nesse caso também, né, que você... teve os golpes e tudo mais, começou, depois pediu pro seu pai empréstimo. Você sempre teve a sensação de que, pô, se tudo der muito errado, além da ajuda de Deus que eu vou ter, que ele tá sempre por mim, eu tenho algum lugar, por exemplo, meu pai pra me auxiliar nesse problema. Exato. Até um certo ponto é meritocracia, tipo, realmente, você, pô, trabalhei pra caramba, esforcei pra caramba, mas eu tinha um apoio, né, que talvez as pessoas não tenham. Então, assim, tive até vergonha um pouco, né, de chegar no meu pai e ter que depender dele depois de casar, né, queria ter uma independência e falar, não, meu pai não paga mais nada aqui das minhas contas nem nada e tá tranquilo. E ele já não pagava um certo tempo, né, porque, pô, eu não morava mais em casa antes de casar, eu tava morando numa república de meninos cristãos que eu fui um dos fundadores, né, eu tinha um grupo cristão lá na faculdade, na USP, que a gente fazia vários encontros e tudo mais, pregava evangelho, fazia uns louvores lá nas praças da USP, aí chegava uma galera interessada às vezes, tipo, o que é isso aí, se juntava ao grupo e tudo mais, a gente tinha essa pegada, né. E a gente pegou e falou, vamos formar um grupo de uma república aqui pra morar perto e tal, da faculdade e tal. E eu tinha fundado isso já com eles e eu morava lá, né? Não precisava mais morar na casa do meu pai lá em Guarulhos. Eu já ficava mais perto da faculdade, já tinha minha independência, pagava minhas coisas. Você não andava com aquela turminha da Marcha da Maconha? Não, tinha, mas não fazia parte disso aí não. Porque tem, assim, o pessoal fala assim... pichações na sala. O pessoal fala, né? Tipo, USP é maconheiro, não sei o que e tal. Então... Tem, mas se você não quiser andar com essa galera, você não anda. Sim. E tem muito, tipo, pessoal focado lá também, tem muito conservador, pessoal de direita lá, que inclusive tem umas tretas, né, que acontecem. Tem treta, porque direto vai político lá e quando o problema é a doutrinação que vem do corpo docente já, né? Exato. Esse que é o B.O. Não, tem, tipo, pô... Tem muito, e né? assim, não só pseudo-intelectual e não só doutrinação de esquerda, de não sei o quê, de tal. Até porque, tipo assim, viés político é uma coisa que eu nem quero ficar discutindo e tal. Não interessa. Até porque, quando você começa a empreender, você fala, cara, quem vai fazer por mim sou eu. Não é político A. Não é nem questão de discussão, é questão de quando entra no sistema de ensino, muita coisa é direcionada para aquilo. Não, né? Exato. E aí, tipo, a mentalidade é essa, né? E até falando, talvez, contra o empreendedorismo, né? Esse negócio de empreender. Principalmente. Não sei o quê. Porque contra o capitalismo. Porque empreendedorismo, ele é capitalista, empreendedorismo, ele é meritocrático e, tipo, a galera não gosta, né? De falar de meritocracia dentro de um sistema quebrado e não sei o quê. Que tá oprime. Certo. Dependendo do ambiente, não existe meritocracia. Não, é realmente igual... onde você teve o seu, você nasceu de uma forma, outro nasceu de outra. Não, exato. A partir do As momento oportunidades que vocês não são iguais. Né? Impede igualdade, ali é meritocracia. Exato. Entendeu? Ali sim, dali em diante. A partir do momento que você nasceu em desvantagem de 10 anos de desvantagem de outra pessoa, no sentido econômico, você tem que ter essa consciência também. Tipo, tem gente que, tipo, não, meritocracia pura. Não existe. Os caras pegam uma exceção pela regra. Olha aquele negro pobre que hoje tá bilionário. Sim. Porra, é um de... Não, exato. Provavelmente, sim, tipo, falando hoje em dia, provavelmente eu ganho mais que qualquer amigo meu que tá fazendo, que se formou em medicina agora, em direito e não sei o que lá, porque eu fui empreender. Eu fui um caminho diferente, menos tradicional. Mas com eles eu tô competindo em pé de igualdade porque a gente fez a mesma escola e depois fez uma faculdade boa e tudo mais. Teve as mesmas condições. Né? Mas, pô, quanta gente aí não... Pô, o cara nasce na periferia, não tem condição de uma escola boa. Aí você fala, meu pai estudou em escola pública e passou na USP, passou em primeiro no Mackenzie, não sei o que, os caramba. Mas, tipo, pô, é uma exceção, né? Não dá pra pegar e também falar, porque ele se esforçou pra caramba, porque ele tem um QI acima da média... e tudo mais, né? Mas, tipo assim, não dá pra também falar que o sistema é perfeito porque ele conseguiu, né? Não dá. Mas dentro da USP tem muito disso, né? Tipo, então tem treta lá pra caramba. E, assim, ideologicamente também falando, não só, tipo, de visão política, ouvi de professora falar, assim, uma professora nossa, que falou um negócio assim, tipo, que cristão não podia fazer pesquisa, essas coisas, não podia se envolver em ciência, porque ciência e religião não se misturam, não sei o quê. Chegou a falar que cristão era burro, que não sei o quê. E, detonou. Em sala de aula ali, falando pra todo mundo. E falando mal de um colega de profissão, que era cristão e tudo mais, e falando que... criticando a opinião dele, porque era uma opinião burra, porque ele era cristão e cristão não podia fazer ciência.
Isso que a gente tá falando de uma área de economia, administração, a gente não tá falando nem de ciência, né? Tipo, não tá discutindo o Big Bang aqui, entendeu? Então, assim, não, ouvi muito isso na faculdade, com certeza. Isso tinha no ambiente, você tem que saber filtrar, né? Para poder aproveitar uma faculdade pública, que é de qualidade, mas você tem que saber aproveitar. Porque se você não souber filtrar, você vai ouvir muita besteira lá dentro também, com certeza. Mas, enfim, aí acho que o grande ponto foi nessa fase que eu tava ali no meu casamento, enfrentando essa dificuldade financeira, eu pus um prazo para acabar esse sofrimento. E acabou. Né? Chegou ali, chegou, passou o período. Chegou janeiro, comecei a pagar meu pai, falei, ó, consigo pagar tanto esse mês que vem tanto, até que tá. Dali em diante o negócio... E foi fluindo, porque aí eu já tinha capital. E como começo de ano vende menos, você não tem que reinvestir em estoque. E aí, tipo, eu mantive meu capital ali de giro, tudo controlado e tinha grana para pegar para mim. Então, tudo ficou mais equilibrado e comecei a conseguir pagar as contas, conseguiu dar certo. E nesse respiro, nessa troca de dezembro para janeiro, quando eu vi que eu ia dar esse respiro, porque eu já tinha feito todas as contas. Então chegou o final de dezembro, eu tava na praia com os meus pais, com a minha esposa e tudo mais. Eu comecei a falar com ele, ó, o Diego lá que eu comprei o curso, ele tem mentoria e tudo mais, tá oferecendo lá a mentoria, tá, vai tal. E eu comecei a discutir com meu pai já essa questão, né? Porque por mais que ele sempre foi conservador, ele viu que eu tava tendo resultado, né? Aí ele, pô, uma mentoria, assim, era um ticket alto pra caramba, é caro, comparado com o que você já comprou do curso, será que já não foi suficiente o curso? Eu falei, não, acho que ainda dá pra pegar mais, absorver mais coisa. Comecei a fazer umas contas, né? Eu falei, ó, se eu fizer a mentoria do cara e ele me ajudar a vender, sei lá, 10% a mais que seja, não era essa a proposta, a mentoria era, né, dar um gás. Sim. Eu falei, se ele me ajudar a vender 10% a mais que seja, em poucos meses isso aqui já se pagou. Se ajudar a vender mais que isso, então se paga no primeiro mês, entendeu? Aí tal, ele falou, você vai pagar como, tal? Porque você ainda tem o fluxo de caixa aí para pagar as coisas. Eu falei, eu vou passar no cartão, parcelo aí em 12 e vou pagando com os próprios resultados, né, que vai dar isso aqui. E fiz, fui pra mentoria, e na mentoria, cara, é aquilo de novo, né? Eu já tinha muito conhecimento, já tinha ido por conta própria, eu já tinha feito o curso, mas são os detalhes, para quem já tá num certo patamar, os detalhes importam. Para quem tá começando, o cara precisa aprender ali o básico. Porque sem o básico ele não sai do lugar. Tem que saber aprender a fazer um anúncio, aprender a mexer no Mercado Livre. Um cursinho básico ali já resolve. Mas pro cara que já vende e pretende viver disso por bastante tempo, não adianta ele achar que a concorrência não vai se aperfeiçoando. Então, né, a mentoria foi também para eu sair um pouco da minha bolha. Na época, minha esposa, ela gostava muito da questão de papelaria, eu já tinha trazido isso pra dentro, né? Durante o namoro e tudo mais, ela abriu o site dela, eu ajudei ela a abrir um site, e o site não vendia bem. No casamento, eu peguei e falei, não, você tá muito estressado com um monte de coisa, deixa que eu cuido disso. Aí eu abri uma conta na Shopee pra ela, fui desenvolvendo a conta dela. E, de novo, né, na mentalidade de que papelaria vendia bem na Shopee, porque eu conseguia vender no Mercado Livre também na minha própria conta, eu vendi. Mas na Shopee eu via que, tipo, pra esse nicho de coisinha baratinha, de miudeza, vendia bem lá na Shopee. Então, abri a conta na Shopee e já com o conhecimento que eu tinha, isso foi de final de 2023. Então, eu ainda não já tinha feito seu curso, ainda não tinha feito sua mentoria. Começou a ir bem a papelaria. Em 2, 3 meses, a gente tava faturando mais de 20 mil por mês. Então, tava bem. Isso foi muito legal pro final do ano. Mas, de novo, puxou muito fluxo de caixa, né? Então, realmente, só em janeiro que foi estabilizar. E aí, com a mentoria, falei, cara, tá bom, eu vendo Pokémon, eu vendo papelaria, mas eu não manjo pegar um produto assim chinês, um outro produto e trazer e conseguir colocar na minha conta e fazer escalar, sabe? Tipo, eu nunca tinha visto a minha conta bater, assim, 6 dígitos, né? Eu fazia 5 dígitos múltiplos, tranquilaço. E beleza, isso tava legal, pagava as contas, né? Tava ali, sofrido, mas pagava. Mas eu falei, tá bom. Mas a mentoria, tipo, se eu colocar um produto igual o Diego falava, tipo, pô, não, você vende, sei lá, a câmera lâmpada lá, que é saturado pra caramba já e tal, não sei o quê, mas, pô, que vendia pra caramba. Você fala, não. Se o cara consegue ranquear um negócio desse, você tá falando de 6 dígitos num produto, né? Eu falava, pô, eu não vejo isso nos meus negócios, porque não tem a mesma escala, né? Eu trabalho com um negócio nichado, papelaria importada, Pokémon, não sei o quê, é nicho, né? E nicho você tem margem, eu trabalhava com mais de 30% de lucro líquido, isso que é bem interessante, porque para e-commerce 30% é sonho, eu trabalhava com 35%, né? 38% de lucro antes das minhas despesas fixas, que eram mínimas, né? E 35 no final, na linha final mesmo, né? Sim. Então você fala, pô, o cara tem 35% de lucro líquido. O cara tira mais 3 vezes do que o cara que tá lá com 10% trabalhando com produto chinês. Mas eu falei, tá, eu quero diversificar até para não ficar dependendo só de um nicho, aqui 2 nichos, porque isso aqui é risco. E vindo do mercado financeiro, tudo para mim é uma análise de risco.
Então eu tenho que ponderar as coisas. Tá bom, eu trabalho com margem. Trabalhar com um produto com margem menor, por um lado, traz um risco maior, porque eu preciso de mais caixa para trabalhar com esse produto. Mas ao mesmo tempo diversifica. Eu uso muito essa analogia do mercado financeiro também. Porque como eu também comecei a investir no final de 2018. Né? Eu cheguei no primeiro milhão em 10 meses. Nessa época se falava muito de investir. Falava. E eu uso muito esses exemplos aqui, porque é a questão do risco, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa conservadora nos investimentos. Eu não sou uma pessoa que eu invisto em empresas de crescimento, numa fintech. Não, porque, cara, eu vou em setor perene, em blue chips, empresas com payouts. Nada de cripto. Nada, empresas com payouts. Eu já perdi uma grana boa em cripto também, porque eu era jovem pra caramba. Hoje tem outra mentalidade. Porque hoje, se eu quero risco, eu ponho na minha própria empresa. Exato. Se eu quero risco, eu não sou empreendedor. Eu não sou empreendedor, vou querer risco. Eu tomo risco no sentido de estar alavancado ali em renda variável. Não, isso eu tô 100% posicionado em renda variável. Não, eu concordo 100% Só que com o setor perene, com empresa exato. consolidada, independente da crise, são setores que vão continuar abastecendo a necessidade humana, Até entendeu? porque pra gente que é empresário, que trabalha, tem empresa, empreendedor e tudo mais, a gente corre esse risco todo dia, a gente passa a entender ações, investimentos de uma cabeça diferente do cara que só olha pros números. Exato. Porque não é um papel, não é um ticker, tipo, você vai lá e, vamos supor, próprio Mercado Livre, você não vai lá e compra MELI 34 lá na Bolsa Americana e fala, um BDR lá do MELI e fala, tipo, tá bom, isso aqui vai subir ou descer, não sei o que lá. Não, você tá olhando pro Mercado Livre como uma empresa, não como mais uma ação na sua carteira. Exatamente. Né? Então a gente passa a comprar setores perenes e tudo mais, não sei o que e tal, porque você começa a pensar, não, cara, isso aqui é uma empresa, isso aqui não é um número. Então eu quero olhar empresas saudáveis, olhar uma empresa que tem um modelo de negócio que faz sentido. Vai pra análise fundamentalista, ela não tem uma margem de risco. Eu nunca fui tá daquele cara de ficar olhando candle e fazendo compra e venda. Não, isso é loucura. Daí, cara, você compra pra longo prazo, você não precisa ficar se preocupando com curto prazo. Exato, eu nunca olhei isso. Mas eu já investi no passado, quando eu tinha 18, 19 anos de idade. Quando essa volatilidade, qualquer coisa que alguém fale, já tem uma alteração gigantesca. Exato. Quando eu descobri esse mundo dos investimentos, eu fui pra uma área mais arriscada, não sei o quê. Eu jogava o Pokémon competitivo na época, até fiquei lá em sexto num torneio lá em Fortaleza, ganhei 3 pau. Aí eu peguei 3 pau, joguei. Falei, já que eu ganhei, né? Coloquei em risco e tudo mais. Então eu brincava, na verdade, com o risco, né? Porque eu era jovem, entrava um dinheirinho ali e tal. Agora, com uma outra cabeça de empreendedor, cara, tipo... Primeiro que, se eu quero risco, eu ponho na minha própria empresa. Exatamente. Agora, segundo, se eu quero uma coisa que vai me gerar ali uma renda mais estável, que distribui dividendos, etc., eu tô olhando para um setor muito diferente daquele de criptomoeda, de fintech, essas empresas startups e tal, porque o risco é muito grande. Né? Então, a gente consegue fazer o nosso dinheiro girar muito mais rápido na nossa própria empresa do que uma própria startup, né? Às vezes, então você não tem por que fazer isso. Não tem. Eu acho que quando esse capital que você investe, né? Isso daí é para multiplicar patrimônio. Só que essa multiplicação, você tem sua fonte de renda principal, né? Quando você vai tomar um risco maior, você toma naquilo que você controla, aquilo que você conhece, que você sabe que vai dar certo, né? Já no caso, eu tenho meu portfólio é 10% em ação de risco, que daí eu não tô preocupado. O restante me traz renda passiva, eu reinvisto, e aí você multiplica patrimônio. E no Mercado Livre é a mesma coisa, né? No empreendedorismo é igual. Produtos mais consolidados no mercado, você tem previsibilidade de receita, é o que vai trazer mais segurança, né? O cara que investe só em produto da tendência, da moda, ele tá sujeito a qualquer momento ficar no meio do caminho. Seja por excesso de estoque ou por comprar um produto que agora custa um preço, mas dali um tempo, a hora que você receber essa mercadoria, já tá valendo metade do valor, porque a oferta aumentou, muita pessoa vendendo, a concorrência. Eu vejo um erro muito grande do pessoal hoje, já desde aquela época nossa lá, já era muito assim. O pessoal chega para vender no Mercado Livre e eles querem assim, o que tá mais vendendo? Falando em outros termos, qual que é o produto mais concorrido aí? É esse que eu quero. Faz sentido isso daí? Exato. Faz sentido pro cara que tá começando? Uma coisa é a gente que tem capital, catar um percentual do nosso capital de giro e jogar num produto desse pra você dar uma injeção de caixa e outra, o cara tem tudo... E sabendo que você vai ter que ranquear e que vai custar caro. Você tem que ter essa mentalidade que vai custar caro. Se o produto ele é concorrido, agora, o que resolve um cara que tem pouca grana colocar? Dá uma ruptura de estoque porque vende tudo em 24 horas. Exato. O cara tem que esperar. Se ele fizer certo, né? Se ele acertar. Certo. Senão ele fica com o negócio preso. Aí tem que esperar, pelo menos ali, entre o período que ele comprou, recebeu mercadoria, chegou no cliente, vai dar o quê? Uns 10 dias. Mais a liberação dos 8 dias do Mercado Livre. Tem que antecipar 3%. Nessa brincadeira, cara, a gente tá falando de 15 dias com o dinheiro parado. Entendeu? Vale mais a pena pegar um produto. E se ele não fizer as contas direito, ainda tem prejuízo. Exato. O pessoal ainda começa sem saber fazer conta.
Pegar um produtinho atemporal, você não tem essa preocupação. Você vai de leve, mais conservador, só que vai mais longe, Sim, né? exato. Então, assim, o pessoal às vezes faz conta aí errada e tá no prejuízo e quer começar justamente onde dá menos margem, né? O cara quer começar com mais concorrido. Na loucura. Quer competir com o chinês que tá importando e vendendo direto no Mercado Livre e, tipo, ele acha que ele vai ser o quê, né? Então... É a ganância, é o dinheiro rápido, né, Não, cara? exato. Mas é isso mesmo. Tem muita gente que usa, né... Eu já fiz isso uma época da empresa, só que eu já vi muita gente, principalmente no ramo de suplemento, usar isso de maneira estratégica. Porque, por exemplo, às vezes você tem um fornecedor que você sabe que na maioria dos produtos ali você vai ter uma margem dessa mesmo, de 2, 3%, que é muito apertado. Só que você tem uns 2 ou 3 daquele portfólio que você tem uma margem maior. E margem maior porque você compra em grande quantidade. Então, eles usam isso estrategicamente para dar volume, para poder ganhar a margem naquele outro. Então, uma coisa compensa a outra, né? Sim. Claro, tem aumento de imposto, tem isso e aquilo, vai pagar mais, né? Só que, por outro lado, você compra volumes maiores, ganha mais condição com o fornecedor, muitas vezes até exclusividade numa coisa ou outra. Fala, ó, você continuar pegando essa quantidade do prazo, exclusividade, porque prazo hoje, você que foi do mercado financeiro, você sabe disso, né? O custo do capital hoje tá caríssimo. Não, sim. É uma das melhores maneiras de se capitalizar. Se você consegue prazo, você consegue o dinheiro de graça. Exato, de graça. É de graça pra pagar em 90 dias, muitas vezes, né? 30, 60, 90. Eu conseguia faturar na época da fábrica, eu deixava pra fazer pedido com o fornecedor no final do mês, porque o vendedor tem que bater meta. E pra bater meta, ele me dá condição melhor. Você pede no começo do mês, o cara é irredutível, porque ele tá iniciando, ele quer mais faturamento, porque ele tem que chegar na meta. Aí o discurso dele não dá, não tem como, dá, não sei o quê. Final do mês é o discurso. Chegou dia 22 ali, filho, nego abre a perna, eu dou desconto, eu dou prazo. Aí eu ia, prazo de 90 dias, só que assim, cara, eu pego a quantidade que você quer pra você bater sua meta, só que eu preciso começar a pagar essa duplicata em 90 dias, não é 30, é em 90. Em 90. Aí pegava, se capitalizava com isso e fazia o jogo. Isso eu ainda não fiz, hein? Essa do em 90, eu faço 30, 60, 90. É que depende do nicho. Não, o meu com era. certeza. Eu comprava revenda de aço carbono. Sim. Então eu tinha a opção de pegar da usina ou pegar do revendedor. Que você teve várias fábricas, né? Então. Só que da usina você tem que pegar em volume gigantesco, você não tem prazo. No revendedor, né? Então. Você pagava mais caro, eu tava ciente que eu pagava mais caro, só que, cara, quando você joga o prazo lá, sabendo que eu fabricava, então eu tinha uma margem muito alta. Pra mim, velho, pra comprar do distribuidor ou da usina, claro, da usina eu tinha um preço muito melhor, mas do distribuidor eu tinha condição, eu trabalhava com o dinheiro dos outros, né? Que, pra quem sabe trabalhar com o dinheiro dos outros, não tem dinheiro melhor pra trabalhar. Melhor, exato. Basta ver o ramo imobiliário, tanto de gente que não constrói, né, lajes corporativas com o dinheiro dos outros. Não, o cara compra imóvel de leilão usando financiamento praticamente total do valor e depois já vende logo em seguida e recupera o valor, já paga o financiamento e sobra. Bicho, o cara que sabe trabalhar assim é uma máquina de dinheiro. Exato. Trabalhar com o dinheiro dos outros é dinheiro de graça na tua mão. Se o fornecedor te dá essa abertura, você tem esse relacionamento com ele, né? Você começa a se capitalizar muito mais rápido. Esse também é um dos segredos, né? Pra você. Do varejo é um dos maiores, né? Exato. Sem alavancagem, cara, é muito complicado crescer com capital próprio, dependendo do segmento que você tá. É bem complicado. No meu caso, eu precisei pouco de alavancagem, porque o meu nicho, ele tem uma margem muito alta. Não, sim, Então, pra mim, foi diferente. E aí, justamente, quando eu entrei na mentoria, nessa troca de ano, buscando crescer mais e falando, beleza, eu quero mudar um pouco, adicionar uma variedade aqui, produto chinês, não sei o quê, para não depender só dos meus nichos, faturar maior também, né? Aí pode falar assim. Aí eu entrei na mentoria já com essa mentalidade. Troquei ideia com você na época, expliquei o que eu fazia, do Pokémon, papelaria, não sei o que lá, falei um pouquinho. E eu lembro que, tipo, você já também apresentou uma outra ideia, tipo, não só produto chinês, mas, tipo assim, você tá construindo sua marca? Tipo, você tá fazendo só de Mercado Livre, você vai viver o resto da vida do Shopee, não sei o quê, ou você vai criar equity, né, e tal. Então, eu comecei a transformar o meu negócio também para poder criar uma marca mais consolidada. As pessoas conhecerem a minha empresa dentro do meu nicho e não só comprarem lá no Mercado Livre porque, tipo, o cara é o mais ranqueado lá, o mais bem ranqueado, tem a medalhinha de mais vendido, as fotos são boas, não sei o quê, mas no final das contas, quem quer ser vendedor? A pessoa não sabia. Exato. Então eu comecei a criar branding, então fui atrás disso e com a mentoria, na verdade, eu fui começar a querer vender produto chinês, vendi também, vendi carregador, o Powerbank, né? Me ajudou a escalar um pouco mais a conta, mas a margem era baixa, então realmente, quando eu comecei a analisar isso na mentoria, eu falei, não é tão interessante assim eu escalar, porque vai aumentar a minha alíquota, né, de imposto, só que a alíquota não aumenta só para esse produto a mais que você está vendendo, aumenta para tudo. Você paga proporcionalmente mais imposto. Eu falei, vou aumentar a minha alíquota para diminuir a minha margem no Pokémon, na papelaria, sendo que, né, eu já tenho um negócio bem estruturado.
Então eu comecei a pensar um pouco diferente. A mentoria me ajudou a entender algumas coisinhas que eu ainda tinha ficado de ponta solta de Mercado Livre, mais umas técnicas mais refinadinhas, uns macetes, segredos que você pega ali no jeito ali da coisa. Alavancou mais ainda o meu resultado, né? Tipo, a gente já tinha dobrado com o Full. Com a mentoria, acho que subiu mais uns 30% pelo menos. Então, assim, foi bem mais do que os 10% que eu falei pro meu pai. Se eu subir 10%, eu pago a mentoria. Sim. Foi mais, foi uns 30% pelo menos. Então, E a visão da marca. E a visão da marca. Então, eu comecei a construir em relação a isso. Mas aí, eu peguei uma noção, com a mentoria também, que eu não tinha na época, também de, tipo... Não necessariamente produto chinês, mas produto escalável. Sim. Então, às vezes tem produto que não está na boca do povo aí, com todo mundo vendendo, mas que tem uma escalabilidade, tem às vezes uma margem melhor, justamente por não ser importação chinesa, etc. Ou às vezes até é, mas não é um eletrônico saturado, não é uma maquininha dragão, entendeu? Então, comecei a pegar essa mentalidade e fui pensando em como que eu ia fazer. Aí, eu peguei e comecei a abrir um Mercado Livre para minha esposa, né? 3 meses atrás, né? Porque eu fiz essa mentoria no começo do ano. Aí, depois de um pouco de tempo, eu abri a conta dela no Mercado Livre, porque eu falei, ela tem no Shopee, eu vou abrir no Mercado Livre, o que custa, né? E eu falei, o Diego tem lá do Zero ao Platinum, né? Eu falei, vou documentar, vai ser bacana, vamos ver se com o que eu aprendi eu consigo, né? Pegar e vamos ver quanto tempo eu faço isso. Então, eu fui documentando, fui fazendo marcos, né? Então, em 40 dias, eu bati o Full, que é... espetacular, assim, pelo menos eu não conheço alguém que tenha batido em 40 dias. Eu não sei se naquela sua conta quanto tempo que levou, acho que foi 2 meses, né? Por aí, mas aqui já teve casos de... Então, são casos... É raro, mas acontece. Raríssimos, mas já vi liberar, por exemplo, em 2 semanas uma conta virgem. Que estava no correio. Liberou primeiro o Full... Não foi pro ponto de coleta. Não, exato. A minha direto. conta eu abri ela virgem, em 40 dias bateu o Full sem bater a agência. Sim. Ela bateu a agência agora, dia 10 desse mês agora, bateu a agência, com 3 meses de conta. Eu falei, pra que agora, né? Agora já foi, né? Agora eu tenho Full. Mas assim, com o conhecimento da mentoria, que foi legal assim, tipo, eu já tinha o meu conhecimento, fiz o curso, fiz a mentoria, então agora eu sinto que eu tô bem mais completo, então não foi só, tipo, crescer o faturamento daquela empresa. Foi o faturamento que agora, tipo assim, eu sei replicar isso numa escala muito maior. Sim. Então eu peguei e falei, tá bom, se naquela conta eu tenho o Pokémon, tenho a papelaria, eu gosto da minha margem, do meu modelo de negócio, na conta da minha esposa eu não preciso seguir o mesmo modelo. Então eu falei, na conta dela eu posso trabalhar uma margem um pouco menor e trabalhar um modelo diferente. Porque a alíquota vai ser separada, né? Tá no PJ, a conta PJ no CPF dela, PJ no meu. Então, tem o caixa dela, tá separadinho. Exatamente, separado, uma coisa não puxa da outra. Não precisa tirar pra pessoa física, né? É uma coisa que dá pra é a parte, eu consigo. Ali. Exatamente, comecei a pegar o dinheiro da Shopee dela, sem pegar da minha Shopee do meu Mercado Livre, pegar da Shopee dela pra reinvestir nessa aqui e tá, fui rodando. Então 40 dias a gente bateu o Full, a gente tá com a conta já há 3 meses, já batemos o líder, vamos bater o Gold agora, porque esse mês agora a gente tá fechando 60k de faturamento numa conta com 30, que tem 3 meses de existência e já tem 60k nos últimos 30 dias. Então, assim, a construção foi aí desde 2021 que eu abri a empresa, né? Mas aí você vê que, tipo, isso trouxe uma empresa até aqui, mas o capital mais valioso que eu tenho hoje é o conhecimento. Porque com esse conhecimento eu faço o negócio do zero hoje, bater 60k em 3 meses. Então isso, por exemplo, se eu pensar na época que eu casei ano passado, essa conta com 60k, com o faturamento que ela tá com uma margem de um pouco mais de 20% essa conta. Não é também margem lá embaixo. Sim. Só não é os 35% da outra. Mas 20% tá ótimo também. Boa, bom pra caramba. E aí, se você pensar, esses 20% ano passado, quando eu tava passando aquele aperto, só essa conta já me sustentava. Com certeza. Então, assim, tipo, eu já criei um novo negócio que veio para complementar, para somar, mas já é grande, assim, proporcionalmente, né? Pensa que é uma conta, entre aspas, uma conta que fatura 120 com margem de 10, né? Muito bom. E aí eu peguei para somar recentemente o faturamento da empresa esse mês, acho que vai bater uns 220k. Aí você fala, mas o fulano fatura 1 milhão. Eu falei, mas fatura 1 milhão com quantos % de margem? Exato. Até porque eu gosto de trabalhar reduzindo o risco ao mínimo, né? Tipo, então, tudo do meu histórico do mercado financeiro indica isso. Eu quero aumentar a minha proteção, como que eu faço isso? Com variedade, com tal, mas sem, né, estourar a boca do balão no capital de giro, porque isso também é risco. Então, o meu negócio eu quero risco calculado, eu quero variedade, mas até certo ponto, porque muita variedade também é risco, muita SKU também é risco. Então, sempre mantendo a ideia do enxuto e tudo mais, né, que a gente cansa de falar no curso, mas que é verdade. O cara que tem 300 SKU, a não ser que ele tenha uma puta empresa que fatura milhões, ele tem uma equipe gigantesca, eu duvido que ele dá a mesma atenção para todos os SKUs dele. Não dá. Não tem como. Cara, tem cara que a gente já pegou aqui de mentoria que entra assim com milhares, tá? Milhares, não é nem são 300. Centenas, não, são milhares. E quando você começa a fazer a limpeza, cara, você não faz ideia. Tem pessoas lá
que ele tá perdendo dinheiro, porque o preço que ele tá vendendo já é defasado. É preço que ele pegava, sei lá, há um ano atrás, né, de anterior, e ele tá vendendo, precificando daquela época. E aí o cara tá vendendo, o funcionário dele tá enviando, despachando, ele não tá nem aí. Aí quando vai ver, fala, cara, mas beleza, porque quando a gente faz uma mentoria de uma empresa que já tem, né, uma operação fora do Mercado Livre, ou dentro do Mercado Livre mesmo já vende, a gente faz isso, pega todo o catálogo do cara, entende preço de custo dele e tudo mais e analisa. Aí você vai ver, o cara tá ali tomando na cabeça há muito tempo. Fala, cara, mas você tá... Por que tá esse preço aqui? Fala, cara, ninguém nunca mudou, esquecemos, tava aí esse anúncio, a gente quase não vende, mas vende. Se você cata o quase não vende de 100 anúncios, o quase não vende vai um a cada 2 dias. A gente tá falando de 50 vendas por dia, de prejuízo, entendeu? De prejuízo, não... Só que o cara, ele não percebe isso. O cara tá olhando o faturamento, ele tá achando que o lucro dele é tanto porque ele calculou baseado numa coisa teórica. Exatamente. Não... Porque muita gente faz uma assim, a grande questão de fazer uma DRE, saber fazer, é pra te ajudar a fazer essa análise. Sim. Mas o cara às vezes faz uma DRE teórica na cabeça dele, talvez nem usando os termos corretos de DRE e tudo mais, mas ele faz lá a conta de padaria dele na cabeça dele, ele fala, dá lucro. Ali. Aí ele fala, dá lucro. Então, ele pega o todo. Mas ele pega o todo. Ele pega a receita total bruta, ele pega a despesa, aí ele chega no lucro líquido e fala, pô, tá, a margem tá boa, tá indo bem. Só que assim, o que eles levam em consideração muito que eu vejo? Quando você vai em métricas do Mercado Livre, você tem lá os produtos, né? O Mercado Livre não mostra todos, para quem tem milhares e tal. E os caras, normalmente, eles pegam ali os curva A, baseado no que representa mais de 50% de faturamento. Aí o cara cata, pô, beleza, essa lista inteira aqui é mais de 50%. Então, tá indo bem, a conta indo bem. Só que ele precifica, ele toma cuidado daqueles lá, porque representa a maior parte do faturamento. Só que ele esquece que o que ficou pra trás é tanto anúncio que ele não consegue ver. Então, aquele que fica vendendo picadinho, é 1.200 por mês, 3.000 por mês, 1.000 e pouquinho por mês. O cara no faturamento de 500 mil, ele nem percebe. Ele nem percebe, só que tá tudo no prejuízo. Exato. Todos esses, só que de pouquinho em pouquinho, e se ele trabalha com margem baixa, 20% de faturamento. Não, se ele trabalha com margem baixa, é isso que tá comprometendo o lucro dele. Mas No meu caso, é bem enxuto e o lucro é alto. Então isso acaba não acontecendo porque eu enxergo todos os meus produtos e tenho controle. Mas mesmo que tivesse um produto ou outro, não ia afetar tanto porque o lucro é alto. Agora o cara que trabalha com muitos produtos, geralmente esse cara tem lucro baixo. Então se ele já tem lucro baixo porque ele trabalha com uma estratégia de alto faturamento, com muito SKU, aí o lucro dele que ele acha que ele tem, ele já não tem. Exatamente. É isso aí, cara. Bom, pra finalizar, Thiagão, quero fazer 3 perguntas pra você. Primeiro, eu tenho 2 perguntas que eu deixo pro final, que você falou bastante já, mas é de praxe finalizar dessa forma. Eu vou perguntar três coisas. Quais são os seus planejamentos de expansão? Né? Você é um cara muito inteligente, um cara que tem propósitos maiores do que tão somente financeiros, né? Mas mesmo assim eu quero saber o que você enxerga de futuro, porque, pô, legal, você falou pra mim, Diego, eu mantenho um faturamento que tá equilibrado pra mim, que eu sei que se eu aumentar muito eu vou comprometer minha margem, e minha margem é muito boa, então eu tenho um bom dinheiro que eu tiro no bolso. Mas que se continuar dentro desses nichos que eu tenho margem, não tem problema, pode crescer. Então, mas eu não quero crescer problema, de forma entendeu? não saudável, entendeu? Exato. Porque tem muito essa questão, por exemplo, quando você cata um produto que ele não é um produto com uma alta demanda, ele tem uma demanda ou uma demanda reprimida ou uma demanda controlada, né? Ele chega num ponto que escalar dali fica complicado. Então você vai bater um teto. Eu já sou o maior do Mercado Livre hoje no meu nicho. Porque o market share dele, você já deve dominar o quê? 70% ou 60% do market share desse tipo de produto. Exato. Né? Então, assim, sair dali não tem tanta demanda pra isso. Você até consegue gastar um pouco mais com ads, mas você reduz sua margem, mas tem um limite. Não tem tanta demanda pra isso. Exato. Aí a margem é alta. Quando a gente cata um produtinho de ticket elevado, que tem demanda reprimida, cara, a margem é gigantesca. Só que você não escala. Então, são 2 pontas aqui. Só que hoje você tá num ponto de equilíbrio porque o faturamento é bom e a margem é boa. Então, pô, se sobrar lá pra você uns 5 dígitos ali, bem robusto ali, pô, ganha mais do que diretor de empresa multinacional. Então, outro nível, um dos grandes pontos, claro que eu não vou ficar falando quanto que eu ganho aqui hoje, mas o grande ponto, assim, o marco na minha vida, como eu falei lá no começo, né? Tipo, minha maior referência sempre foi meu pai. Sim. E esse ano eu comecei a tirar mais que meu pai e falei, caraca, mano, eu tenho 24 anos, o cara fez carreira. Ele é o cara mais inteligente que eu conheço. É um dos caras mais esforçados, que saiu do nada, que saiu da escola pública, que fez carreira, que não sei o quê. Ele tem 62 anos hoje. Eu falei, cara...
E a empresa que ele trabalha, que ele é CEO, não tá, tipo, bem. Ele tá trabalhando lá pra dar um jeito e tal. O dono da empresa pensando em fechar a empresa. Ele tocando a empresa lá como CEO, mas, tipo, com estresse e tudo mais. E ganha bem, claro que ganha bem. Ganha muito mais que a média da população, não tem também? O cara é CEO, não é que ganha pouco. Mas aí você pega e fala, cara, empreendendo, você sai da mentalidade do CLT e tipo, você fala, tá, tem risco, mas tudo tem risco. Você pode ser demitido do seu emprego, também é um risco, entendeu? Mas a questão é que no CLT seus ganhos são totalmente limitados, né? Então, tipo, você não tem pra onde crescer depois de um certo ponto. Empreendendo, você tem risco, mas você tem retorno, né? É legal essa sensação nossa, principalmente quando você é mais jovem, de olhar e falar, caramba, cara, meu pai trilhou tudo isso daqui. Você pega referências de pessoas de sucesso e fala, nossa, como que pode? Em tão pouco tempo eu ganhar o dobro, o triplo, né? Sim, mas que talvez pelo meu pai, a referência tenha sido do pai dele que trampou pra caramba, mas construindo casa, trampando, ele consertava ônibus. Falava, nossa, meu pai é minha referência, porque ele é trabalhador. E aí ele consegue ultrapassar esse patamar, financeiramente, claro, não tô nem falando de méritos, né? Mas assim, tipo... você vê que tipo, as gerações vão passando e permitindo que a outra chegue mais longe. Né? Não, mas eu não digo nem isso, eu não digo nem financeiramente. Eu falo o seguinte, para cada pessoa, o conceito de sucesso, ele é subjetivo, Com né? certeza. Para um atleta, ele quer que se foda o dinheiro. Se ele pegar a medalha olímpica de ouro, ele pode dormir na favela e não ter o que comer. Ele é medalhista olímpico. Isso daí é coisa que ninguém... A gente tá falando de 0,0001% da população vai ter uma medalha olímpica de ouro. Eu tive esse sonho. É o conceito de sucesso, eu já tive esse sonho. Eu sou ex-jogador de tênis de mesa, assim, tipo, joguei pra caramba, desde os 7 anos de idade. Então na escola eu passei a jogar em clube e não sei o que, jogava, consegui medalha de ouro, essas coisas, mas dentro dos circuitos, né, de campeonato de escola, essas coisas. Aí na faculdade, jogava bem e tal, fui ser capitão do time da faculdade, mas tipo assim, foi um sonho que eu tive que largar a mão, comecei a sentir dor na lombar, desgaste, de um monte de coisa. Jogava bem, mas eu vi que não ia dar pra ser campeão olímpico, entendeu? Então eu abandonei o sonho. Mas você tem uns caras que pra eles isso... Depois de olhar os chineses jogando, você fala, não, deixa quieto, deixa eu fazer outra coisa aqui. Não, hoje o legal é que a gente tem o Hugo Calderano, não sei se você conhece, sim, cara. Pô, o cara tá em terceiro do mundo no ranking, fenomenal. Nossa, uma tragédia ele não ter conseguido a medalha na Olimpíada, que ele foi em quarto, mas ele... Não, eu joguei, não competitivamente, mas eu sempre gostei. Não, aqui no Só que eu tenho um problema, mesa. porque eu não jogo clássico, eu jogo caneta. Sim. Né? Só que daí eu fui procurar uma vez no ranking dos top 10 não tem mais caneta. Não, mas teve muito. Né? Antigamente, teve uma transição. Eu pesquisei uma coisa que eu achei até interessante, que é assim, 90% dos pró, eles são clássicos. 10% é caneta. Sim. Só que o interessante era, nos 10 tops do mundo de todos os tempos, 5 eram canetas. Sim, e isso é muito louco, exato. porque você fala, que teve uma transição. Quem domina o caneta, o cara joga pra cacete, entendeu? Exato, tem isso, mas também teve uma transição. Antigamente todo mundo jogava caneta, agora todo mundo joga clássico e quem joga caneta virou a exceção. Só que às vezes o cara também nem sabe jogar contra, mas porque ele não enfrenta uma caneta, então ele tem vantagem. E a técnica evolui muito também, mas enfim, pra esses caras isso significa tudo, né? Igual você tava falando, tipo, o cara pode ser pobre, mas se ele ganhar, cara, o conceito de sucesso, ele é subjetivo. Né? E às vezes como pra um cara que fez carreira, isso vale muito. Pro seu pai que saiu de júnior, virou o CEO da companhia, ele se formou em primeiro e fez não sei o que lá, o gênio. Velho, isso é o sucesso dele, né? E ele é consistente. Uma coisa é eu e você ganhar dinheiro 2, 3 anos e o cara que fez dinheiro 30 anos seguidos. E ainda assim, vou falar assim, meu pai ainda é bem humilde, assim, porque ele não se vangloria muito disso, não. Tipo, eu sempre tive isso como coisa... Mas pra ele... é por dentro. Por dentro, mas assim, o cara dormir e falar, mano, eu fiz o que eu me propus a fazer na terra. Exato, entendeu? E acho que até isso que a gente tá falando, não é só financeiro, tem o atleta, tem não sei o quê. Eu vejo que o meu pai, acho que se você for perguntar qual que é a maior conquista dele, talvez nem seja isso, seja tipo assim, pô, o cara conseguiu criar os filhos dele no caminho e tudo mais. E sabe o que é, cara? Assim, eu passei por essa transição também. Quando eu quis enriquecer, que eu era moleque, velho, não fazia nada da vida. Eu queria comprar um computador caro pra ficar jogando. Era esse meu intuito de riqueza. Você falava, né, que você jogava, acho que World of Warcraft, eu queria, beleza. Quando eu atingi... Porque assim, você trilha um caminho. Não é igual aquele cara que ganha na Mega Sena e do dia pra noite ele acorda multimilionário. Não. Quando você trilha, você sabe o que você teve que se doar, o que você teve que abrir mão, o que estudar, não sei o que, pra chegar. E quando você chega, sua cabeça já é totalmente diferente, porque você trilhou um caminho árduo pra chegar. Então, pra você conquistar, você teve que evoluir muito como pessoa, como ser humano, como propósito de vida e tal. E quando você chega lá, alguns não, alguns sim. No meu caso, o propósito mudou. Tipo assim, a riqueza, hoje eu tenho um belo de um patrimônio, muito mais do que eu sonhei na vida ter.
né? Quero ter mais, só que hoje você tem outras finalidades, Sim. né? Hoje, como no caso da família, eu tô indo pro quarto filho agora, né? É um desafio do caramba educar e criar. Então, todos eles eu tento levar pra uma vertente do esporte também. Um faz Gil, o outro tá indo pro kart, né? Ninguém vai ficar parado, mas fora isso, tem o estudo, Sim. né? Os valores, enfim, as crenças, né? A gente tenta ser... Isso daí que o propósito muda, né, cara? Sim, eu faço exato. por eles agora, não é mais eu tô por numa mim. fase de plantar, mas É. assim, tipo, né, de trabalhar pra caramba, mas eu também não vejo a hora de ter os meus. Aí minha esposa, assim, a gente quer ter filho e já fica imaginando, né, tudo que vai fazer e tal. É bacana. bem legal. Então vamos lá. Qual que é Vamos seu lá. projeto de crescimento? Segunda pergunta. Como que o Diego, desde quando você conheceu, foi importante pra você chegar onde chegou, né? No sentido de qualquer sentido, na verdade, desde o treinamento, ou talvez a pessoa se identifique com alguma coisa que eu falo na internet, enfim. E por último, que dica você daria pro pessoal aí que tá nessa jornada e, enfim, quer crescer, quer dar certo igual você? Que dica você daria pra eles? Pode Beleza. começar do Da projeto primeira. ali. Sim, o projeto, acho que hoje, assim, primeira coisa é o equity, igual a gente tinha conversado já. O que eu tô fazendo hoje é justamente, igual você tem essa cartinha lá que eu fiz e tal, Sim. onde eu mando minhas informações, eu tô construindo isso fora, o meu site, né? Então, eu não quero depender do Mercado Livre da Shopee pro resto da vida. É bom, mas, tipo, o jogo tá na mão deles, não na minha, né? Exato. Se eles quiserem mudar a regra amanhã, eles mudam. Se der algum bug lá e deletar minha conta, já era. Entendeu? Ah, mas depois você processa, não sei o quê. Tá, mas é risco pra caramba. E não é assim. Você pode ter essa questão dessa variação, né? Então, essa variabilidade, né? Então, eu tô tentando construir dentro do meu próprio quintal agora, né? Então, trazendo cliente pro meu site, pro meu Instagram, da minha empresa, tanto do Pokémon como da papelaria. E outra coisa, né? Tipo, então aquela questão da minha outra conta, que é do PJ da minha esposa no Mercado Livre, nessa eu tô ranqueando outros produtos, então eu tenho ali alguns outros brinquedos, a margem é um pouco menor, mas fatura pra caramba. Vende no catálogo também, catálogo era sempre... Eu sempre morri de medo de catálogo, né? Então tinha... Meus produtos Pokémon ranqueavam bem pra caramba, tava em número 1, eu falava, nossa, e se virar um catálogo, né? Nunca aconteceu e tudo mais, é um produto mais nichado, tipo, é mais difícil de acontecer. Mas nos outros produtos esses brinquedos mais genéricos, tem catálogo pra caramba, só que hoje em dia você pode usar como um aliado, né? Então, isso tem funcionado muito bem pra aumentar e tudo mais. Então, pro futuro, assim, eu tô aproveitando as oportunidades que eu tenho no Mercado Livre, é óbvio, tem que crescer, tem que aproveitar, tem que lucrar pra caramba lá, é isso que me sustenta hoje, é Mercado Livre, Shopee é um secundário ali, é bacana também, mas o Shopee hoje deve representar 20 e poucos % só do faturamento da empresa, as duas Shopees comparado com os dois Mercado Livres, né? Tá. Se somar tudo aí, Shopee é 20%. Então, o Mercado Livre é o que paga as contas. E aí a ideia é justamente continuar crescendo dentro do Mercado Livre. Hoje eu tenho uma estrutura que eu tenho ali 6 pessoas trabalhando para mim. Então eu já também não tenho que estar o tempo todo focado na operação, na empresa, tudo mais. Eu consigo focar no extra, né? E o que é o extra? Então eu contratei uma menina para trabalhar no social media das minhas redes sociais. Então eu tenho 7 funcionários, 6 na operação, uma que trabalha nas redes sociais. E eu fico gravando mais conteúdo, pensando em fazer minhas empresas crescerem no Instagram, nessas redes sociais, tipo, para trazer depois para o site. Porque a pessoa comprando no meu site, eu fidelizo o cliente, eu junto os dados dela, eu tenho e-mail, eu faço e-mail marketing, então você vai poder trabalhar isso tudo, que foi, inclusive, já leva até para a segunda questão, que é como que você, né, e o seu curso, a sua infraestrutura aqui do Escalada ajudou nesse processo, né? E uma das coisas que você me falou durante a mentoria, na primeira mentoria que a gente fez, que foi justamente com você, foi que eu tinha que começar a pensar em equity, construir a minha empresa. Porque construir no terreno do Mercado Livre, quando um dia se eu for... vamos vender a empresa. O que é a sua empresa? É uma conta dentro do Mercado Livre. Não, peraí. A minha empresa é tal, com marca registrada. Então, já estou no processo de registro de marca das duas empresas, com tudo certinho. Eu tinha um logo antigo que poderia ter dado problema com a própria empresa do Pokémon, porque eu usava uma fonte muito parecida. Tá. Já troquei, já para poder fazer o registro certinho. Estou correndo atrás disso para minha marca ser... famosa, a marca ter nome, né? E aí vender pelo site, todos os clientes que eu envio os produtos, eu mando essa cartinha que eu mandei fazer, que tem a mesma medida de uma carta oficial, mas que tem as minhas informações, tudo lá. Então a pessoa começa a me seguir, começa a acompanhar meu conteúdo, começa a ver que fora do Mercado Livre é mais barato, que tipo... lá eu consigo oferecer mais atendimento, mais brinde, o site é mais bonito, mais bem feito e o cliente é meu, né? Não é mais do Mercado Livre. Exato, Então isso é muito importante. Então isso é o principal. E aí o segundo que está em paralelo, que é tipo, tudo bem, a gente continua crescendo no Mercado Livre. Começar a trazer importação desses brinquedos, dessas outras coisas que eu trabalho na conta hoje. Porque hoje minha conta, ela é basicamente
é Pokémon, papelaria, brinquedos e alguns eletrônicos, né? Pra não falar que eu não vendo eletrônico, eu tenho alguns eletrônicos, né? Mas brinquedo é forte e pra importar brinquedo é muito bom. Dá uma margem bem legal, mas exige capital. Então você precisa ter bastante grana pra trazer um container que compense em vez de você comprar no chinês ali no fornecedor aqui em São Paulo, entendeu? Então, para isso tem toda uma estrutura, um planejamento necessário. Você fala, você tem a grana para investir? Tenho, mas eu tenho outros projetos. Então eu estou investindo no equity que eu estou construindo e tudo mais. Então cada coisa tem o seu tempo, né? E o planejamento é esse. E aí você tem toda essa estrutura que eu construí hoje, que tipo, com 6 funcionários, com tudo, que já é pensando em me dar mais liberdade para continuar crescendo, né? E aí, como eu falei, você ajudou nesse processo de pensar em equity. E a mentoria e o curso em si é o que eu falei ao longo do podcast, que assim, ajustes, porque eu já tinha um conhecimento, eu sou muito esforçado, eu fui atrás de saber fazer sozinho as coisas, sabia mexer na Shopee e no Mercado Livre. Mas quando o cara chega num nível que lapidar, ele fala, né? eu Lapidar sei, o conhecimento. Exato, você tem um diamante bruto ali, você precisa lapidar para ele brilhar de fato. Sim, e falar, isso aqui tem valor, né? Então você fala, a conta do cara lá já vendia bem. Vendia, deu para chegar num patrimônio legal, num faturamento legal, sem a mentoria, sem curso, não sei o quê. Dava para viver disso? Dava. Aí você fala assim, estabilidade e saber exatamente o que você está fazendo. E quando dá um BO, como que você resolve, né? Então, alguns macetes assim que você fala, pô... o direcionamento dali e do próximo passo, exato, né? Igual porque que deu a visão uma do coisa equity, é você dar um curso para um iniciante que precisa, tipo, do arroz e feijão. Outra coisa é assim, depois do arroz e feijão, como que você faz? Porque o pessoal tá crescendo, o pessoal tá fazendo. Mas no meu nicho é o que eu falo. Acho que deve ter uns outros 2 ou 3 que sabem fazer do jeito que eu faço e nem fazem tão assim, entendeu? Então... Como que eu consegui chegar nesse profissionalismo tão certinho na empresa? Através de processos e através de conhecimento que eu adquiri ao longo do caminho, mas através também da estrutura do Escalada. Legal. E que dica você daria pro pessoal que tá nessa jornada aí, que muitas vezes, cara, nem enxerga futuro. Sabe aquele cara que tá tentando e, mas não vejo margem, não sei o quê, né? Ou tem aquela dificuldade de conciliar você, 18 horas trabalhando numa empresa. Como que esses caras que às vezes tá nessa correria e não consegue achar tempo, na verdade, se caçar, acha tempo. Que dica você daria pra esse pessoal aí? Não, a primeira coisa que acho que tem a ver com a questão do cara que tá começando agora no Mercado Livre e fala, não dá margem, não sei o que, ele começa a procurar ali e não acha. Realmente, é difícil. Se fosse fácil, é isso que eu falo, a parte mais difícil do Mercado Livre talvez seja você encontrar um bom produto, que dê margem e tudo mais. Porque se fosse fácil, porque às vezes você passa uma semana pesquisando e Metrify e tal, rodando Metrify e tal, procura, não dá margem, é muito saturado, só tem catálogo, só tem anúncio antigo na primeira página, como que eu vou escalar, como que eu vou ranquear? Você começa a se questionar tanto que você fala, não vai dar certo. Mas aí você passa a semana inteira, você acha um produto, você fala, cara, às vezes você só precisa de um produto para fazer 100 mil reais, entendeu? Então assim, vale a pena. Se fosse fácil, eu falo isso, né, às vezes para as pessoas que me perguntam, cara, se fosse fácil, todo mundo tava milionário. A parte difícil é achar produto. Deus que é difícil. Claro. Porque daí sua concorrência é menor, né? Exato. E tipo assim, a concorrência já é grande hoje? Claro que é. Mas assim, quantos comércios físicos existem? Não é porque existe uma barbearia na sua rua que você não pode abrir outra. Na rua que eu moro, eu até brinco, tem tanta pizzaria, tanta barbearia na rua que eu moro que eu falo, não é possível que esses caras estão de pé. Mas todo mundo lá tem cliente, é impressionante. Então estão competindo, é claro que estão competindo. Tem um market share ali que tá em disputa. Mas não é porque tá saturado que se você não entrar fazendo um negócio bem feito, que de alguma forma seja até melhor do que o que os outros já estão fazendo no mercado, se você faz um anúncio melhor, uma foto melhor, você inventa um kit que aí completa ali. Eu vendo muito kit hoje em dia, né? Kit pra mim dá muito certo. Até, às vezes eu chego no fornecedor e falo, tem alguns produtos que eu vendo dentro do kit que não são especificados a cor, o modelo, é aquilo. Sim. Então no kit eu chego pro fornecedor e falo, qual que não tá saindo tão bem aí e tal? Aí eu falo, cara, me manda esse, faz um preço menor pra mim, que eu tiro todo esse estoque teu aí que tá parado, porque vai no kit. Então você vai encontrando saídas, isso diminui seu custo, que aumenta a sua margem, então você tem que encontrar saídas. Se o cara que olha, para ali, tipo, 10% e acabou, e desiste, 10% de lucro não vai dar, não sei o quê, esse cara nunca vai chegar nos 20, 30%, porque não é questão de achar o produto dos 20, 30%. É construir isso. É construir. Então, essa é a primeira dica. Se você parar ali, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter uma mentalidade que sai um pouco da casinha. Fazer mais do mesmo já tem muito. Mas tem muito espaço para quem quer se diferenciar, fazer alguma coisa diferente que vai gerar fruto, né? Realmente, para coisa fácil, não tem como ter margem alta, senão todo mundo estava fazendo. Exato. Agora, em relação a... Qual que foi a outra pergunta que você fez? Não, era essa última, a dica que você daria para eles. Não, que tinha a pergunta... Você falou da dica em relação a esse cara e tinha um outro... Não, eu dei o exemplo do cara que muitas vezes não consegue enxergar o lucro e o outro que tá pensando em desistir, que acha que... que trabalha muito também, que não vai achar, exato. Eu vim, tipo assim, eu tenho 24 anos e, tipo, tinha uma certa estrutura pra me segurar ali e tal. Realmente, tipo, se desse ruim, eu tinha pra quem recorrer.
Graças a Deus não deu ruim e tudo mais. Então, assim, mas tive que recorrer uma parte ali na questão quando eu tomei os golpes, né? Mas, assim, trabalhei muito também. Não foi só questão de estrutura, de, tipo, tive que achar um jeito. Cara, eu ia pro mercado financeiro às 9h. Aí no meu horário de almoço eu ia lá no correio e despachava, entendeu? Eu Shopee ali, eu dava o meu jeito. Eu trabalhava de home office, eu ia de bicicleta até o negócio, voltava rapidinho também, eu dava os meus corres, entendeu? Sempre teve um jeito. Não tem... Quem quiser, acha um dá, cara. Aí, e tem hora de colher, mas tem hora de plantar primeiro. Então, hoje, eu posso dizer que eu tô colhendo e tô plantando também. Então, lógico. Tipo assim, legal, tô tirando plantar um dinheiro... a gente nunca para, Tô tirando um dinheiro bom, mas não vou parar de plantar, que senão uma hora pode parar de... Né? Quem para de plantar vai parar de colher uma hora. Mas lá no começo, não dá pra querer colher. Colher lá no começo significa, vou começar a tirar o meu lucro da empresa pra mim, não sei o que. Como que você reinveste? Como você faz crescer? Então lá no começo é suado mesmo, não é fácil. Mas eu falo assim, a pessoa ela fala, mas é muito difícil, vale a pena? Eu falo, olha, você tem uma escolha a fazer. Você tá feliz com o seu trabalho? Você tá feliz com quanto você ganha? Você tá feliz com a perspectiva que você tem? Se sim, se isso te satisfaz, tá bom. Também não sou um cara ganancioso mais igual eu era, de falar, não, você tem que construir tanto de patrimônio, se aposentar, não sei o quê. Até porque eu acho que Deus, ele vai direcionar a gente no caminho, né? Tipo, também não... Eu sou muito de, tipo... Qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu paro, eu oro e falo, Deus, eu quero que o Senhor me dê o direcionamento para não fazer nada contra a tua vontade. E aí eu quebrei um pouco essa mentalidade gananciosa. Mas mesmo assim, o cara chega pra mim hoje e fala assim, não, eu quero ganhar mais, não tem nada errado de ganhar mais, esse não é o problema. Eu falo, tá bom, você tá disposto a fazer o necessário? Então, o cara que tá disposto a fazer o necessário, ele vai arrumar um tempo depois do trampo, antes do trampo. Ele, não tenho como enviar porque eu trabalho em horário comercial, eu não consigo parar pra enviar. Mano, sempre tem alguém que você pode pagar ali por fora um pouquinho ali, tipo, você fala, tá, tô trampando, eu pego um pouco do dinheiro que eu ganho aqui trampando, pago ali R$200 que seja, pra pessoa parar 1 hora do dia dela, todo dia, e levar no Mercado Livre, lá na agência, entregar. Não tem erro. Você tem que ter uma mentalidade de construção. Você dá um jeito de fazer, né? Sim, exato. Porque se o cara pensa, não, mas R$200 por mês agora vai me quebrar, não tenho como, não dá. Você fala, pô, não, dá um jeito. Sabe, tipo, você arruma alguém que faz o serviço 1 horinha por dia, R$200, tem gente que faz. Você fala, pô, tem gente também. Você gera emprego, você também gera oportunidade. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo empregar 7 pessoas. Isso é bem legal. Né? Que não era uma mentalidade que eu tinha quando eu comecei. Eu comecei sozinho. Mas essa é a dica que eu dou para as pessoas. Se a pessoa quer começar... primeira coisa é inventar uma coisa diferente. Também não adianta querer ficar fazendo o mesmo que todo mundo e esperar um resultado diferente. A margem é 3%. Se você quer trabalhar com um grande faturamento, você precisa de grande capital para entrar nesse nicho. Você está disposto? Você tem esse capital? Não? Então você vai ter que fazer alguma coisa um pouco diferente do que os grandes estão fazendo. Ou do que a massa está fazendo. Né? Isso em tudo, na vida profissional também. Se você só fizer o que a média da galera lá na escola faz, o que a média da galera faz na faculdade, você não vai conseguir o emprego dos sonhos, você vai conseguir o emprego da média da galera. Exatamente. Você quer ganhar o que a média do brasileiro ganha? Até 3 salários mínimos? Tá bom, se você quer, ok. Você quer mais que isso? Então a dica é, se esforce mais que a média. Claro, cada um tem a inteligência que foi dada ali, mas o esforço não. O esforço ele é de cada um. Então essa é a dica que eu passo pro pessoal aí. Bacana, cara. Tiagão, valeu pela presença aí, pela participação, vir até aqui, contar a história. Você tá sem carro, né? Então teve um... tive um imprevisto aí. Deram um PT no meu carro semana passada, nossa. Arregaçaram o carro, né? Então... Teve um transtorno pra chegar até aqui. Exato. Pra ir embora agora também, acredito, né? Sim. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo esforço, chegar aqui, contar a história, abrir, né, o que você passou, as dificuldades, enfim, o seu contato com Deus ali que te deu um propósito maior. Sim. E você batalha pra isso, né? Isso é nobre, porque nem todo mundo abriria a mão de uma carreira, de ganhar muito dinheiro pra seguir um chamado, algo que, Sim. pô... Né? Exato, então, e não só um chamado, legal. Como hoje em dia, talvez eu ganhe mais do que naquela carreira, pelo menos proporcionalmente ao tempo que eu estou agora. Sim, pensando no que eu estaria... Porque eu não estaria milionário lá agora, talvez estivesse chegando naquele estágio agora do primeiro milhão, não sei o quê. Mas hoje em dia eu tô ganhando bem também, entendeu? Então também não foi abrir mão, é mostrar pro pessoal justamente que, tipo... Abrir mão que eu digo naquele momento, né? Exato. Que era algo que ainda não era certo aqui. Mas exato. Chegou e... que é o que você falou, né? Se você jogou na mão de Deus e confiou e falou, pô, Sim. Ele tá com você, então você sabia que coisa ruim não ia acontecer. Lógico, fazendo seu esforço por merecer também. Sim, exato. Se você não fizer a sua parte também, Deus não vai te dar nada de graça. Sim, e com a confiança que Deus estava no controle, na verdade não era tipo, eu vou ter sucesso. Era mas tranquilidade o ponto é, Deus está comigo. Então o que aconteça o que acontecer, eu sei que foi da vontade de Deus e eu vou confiar, tá nas mãos dele. Legal, cara. Pessoal, finalizamos mais um Escalada Cast. Eu vou pedir pra você deixar aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Como eu falei, agora eu vou falar todo episódio isso.
Vocês assistem o negócio, a gente vê lá 2, 3, 4, 5 mil views e vai ver, tem 9 comentários, Thiago. Pô, comenta aí o que você achou, como que a história do Thiago ou alguma coisa que a gente tenha falado aqui contribuiu. Deixa seu comentário até pra você externalizar isso, né? Reforçar ainda mais o aprendizado, né? Comenta aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto até o próximo episódio.